Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Filhos do Trovão e hoje o nosso convidado é Tiago Mata. O Tiago nasceu em Lisboa, é casado e tem 2 filhas. Esteve como missionário em várias partes do país, mas hoje a sua paragem é aqui, nos Filhos do Trovão. Antes de falarmos um bocadinho sobre o seu percurso e sobre a sua vida, deixar só aqui um apelo às pessoas que nos veem, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam o nosso canal do YouTube. E é isso, pessoal, uma boa conversa e até já. Obrigado, Renato. E obrigado, Tiago, por teres vindo até aqui. Obrigado. É uma terra que não te é estranha, já sei. Não já é. sei não que é. andaste aqui por perto e tens aqui a família. Fui batizado mesmo aqui pertinho, na Igreja dos Irmãos, ali em Dávila. Aqui no Centro Bíblico? No Centro Bíblico. Ok. Há 21 anos. O mundo é pequeno. É verdade. É verdade. Quem diria? É verdade. E muito obrigado mais uma vez por teres vindo até aqui, teres disponibilizado aí o teu tempo, a tua agenda, que eu sei que também é preenchida, tens a família. E glória a Deus por tudo aquilo que vais deixar aqui da parte de Deus, e certamente vai ser uma bênção. E eu não tenho dúvidas que irá ao encontro de muitas pessoas que estão a precisar de ouvir aquilo que tu vais deixar aqui. Amém. Para já também muito obrigado pelo convite. Por acaso há pouco tempo vos encontrei no YouTube e eu comecei, finalmente um podcast decente, tema a nível da fé cristã, e nós precisamos de facto de mesas de diálogo, precisamos cada vez mais, não é? Em que nós podemos falar e podemos discutir assuntos que às vezes até nas igrejas temos dificuldade de falar e expor, não é? E acima de tudo partilhar o nosso testemunho, e acho que eu quero-vos dar os parabéns por a iniciativa, porque de facto, que Deus vos use e abençoe este projeto também. Obrigado. O podcast abriu e existe basicamente para isso mesmo que tu acabaste de dizer, e esse foi um dos nossos targets, digamos assim. Um podcast português, não é que nós coloquemos de parte os estrangeiros, nada disso, já tivemos aqui pessoas de outras nacionalidades, mas sabemos que para já o nosso target é um podcast português para portugueses e pessoas de língua portuguesa. E aliás já temos tido algum feedback, exatamente como tu acabaste de falar, de que havia um vazio em Portugal, porque noutras nações o podcast, aliás, o podcast noutros formatos já existe há muitos anos, mas em termos de igrejas e do povo cristão, digamos assim, em Portugal não havia. Nós demos conta que é uma necessidade e achamos que é necessário, e um dos nossos objetivos também é trazer pessoas conhecidas aqui para a conversa, para termos uma conversa descontraída, mas um dos nossos objetivos também é trazer pessoas que não sejam conhecidas. Isso, sim. Para que elas possam ser conhecidas. Não só elas, mas o que elas têm para dizer. Exato. Porque eu carrego coisas, como estávamos aqui a falar e a orar, eu carrego coisas da parte de Deus, não é? Que são diferentes das tuas. Eu tenho um testemunho, invariavelmente é diferente do teu e diferente de qualquer um aqui. Então isso é muito importante, porque há pessoas que vão se identificar, quer a gente queira, quer não, vão se identificar mais contigo do que comigo. Sem dúvida. Não há hipótese. E o contrário, percebes? E Deus usa essa multiforme da sua graça e da sua presença para alcançar muitas pessoas. Sem dúvida. E nós não podemos menosprezar outros que sejam diferentes de nós. É verdade. É por isso que a importância de um podcast, vamos dizer, despido do nome de uma igreja é bom, porque às vezes um podcast numa igreja vai só trazer pessoas que pensem conforme essa igreja. Tal e qual. E às vezes o facto de nós fecharmos as pessoas a um só pensamento as impede de crescer muitas vezes. Sem dúvida. E nós precisamos disso. E estávamos a falar também sobre isso, e essa também é uma realidade, é um ponto, digamos assim, de honra que nós carregamos, independentemente das consequências, que é nós decidimos abrir o podcast, mas um podcast que não esteja ligado a uma denominação.
Porque é exatamente como tu disseste. Se um podcast está ligado a uma denominação, ele já está limitado à partida. Sem dúvida. Entendes? Porque há determinadas coisas que se Senão calhar... depois do episódio o pastor está-te a ligar ao Otávio. ou não convides aquilo, ou epá, não publiques aquilo, ou isto ou aquilo. Então, nós não estamos limitados nesse aspecto. E também em outros, porque nós já tivemos aqui uma diversidade de pessoas de várias igrejas que acreditam em... Todos acreditam no mesmo, ou seja, o denominador comum é o mesmo, mas têm backgrounds diferentes, têm culturas diferentes, e nós temos que conseguir abranger isso. Esse é um dos nossos targets. E nós precisamos do contraditório na nossa vida. Sem dúvida. Porque hoje nós vivemos numa época em que a fé está customizada. Que as pessoas escolhem a igreja segundo os seus... Uma vez ouvi alguém dizer que as pessoas hoje escolhem a igreja segundo os seus pecados. Então cada pessoa escolhe uma igreja que os seus pecados não sejam tocados, não é? E nós hoje customizamos a nossa fé. Nós vamos a uma igreja com uma música que eu gosto, com um palco que eu gosto, nós vamos customizando. Então quando a igreja deixa de servir os nossos gostos, nós trocamos. Porque nós não queremos o contraditório. E nós precisamos do contraditório para a nossa fé ser verdadeira. Sem isso, a nossa fé é superficial. Então isso é importante. E para crescermos. Tu agora falaste em algo que, é engraçado como Deus faz as coisas. Nós nunca nos tínhamos conhecido pessoalmente, nunca tínhamos falado. E tu tocas em um assunto... eu há pouco vi aqui uma publicação e resolvi... Às vezes guardo assim umas coisas que eu acho engraçadas. E é uma frase de Billy Graham. Ele diz assim: Jesus mostrou que pregar a verdade sem ofender as pessoas não é difícil, é impossível. Impossível. Uau! Espera aí, vou dizer outra vez. Jesus mostrou a todos que pregar a verdade sem ofender as pessoas não é difícil, é impossível. Uau! Nós temos esta ideia, e hoje as pessoas criam um Deus à sua imagem, à sua ideia, não é? E hoje nós temos um problema que é a cultura woke, ou seja, aquela cultura do cancelamento, aquela cultura super sensível. E nós hoje temos pastores que são liberais, progressistas e que são nessa ideia. São abrangentes, não é? Não se pode confrontar ninguém, não se toca ninguém, não podemos dizer às pessoas que elas ficam ofendidas. Então nós temos e o grande problema dessa cultura hoje é que nós achamos que vai haver avivamento sem arrependimento. Nós ainda temos a ideia que um avivamento vai acontecer porque estamos a tocar umas músicas e as pessoas vão se emocionar. Mas que não há um arrependimento. Nós ainda achamos que o Espírito Santo vem sem santidade. Então nós tudo aquilo que é como se, e hoje muitos pastores, esses tipos de pastores, eles são preguiçosos, eles nem estudam a Bíblia. Eles são intelectualmente preguiçosos. Porque nós ouvimos muitas vezes a dizer que a Bíblia tem de ser atualizada, que a Bíblia é isto, e que a Bíblia não é só a palavra de Deus, é mais do que a Bíblia. E começamos a ver cada vez mais isso. Então nós hoje precisamos realmente de combater os falsos evangelhos que andam por aí. Porque isso torna fica por a metade. Nós, a única expressão, venha para a igreja como está. Só que antigamente nós dizíamos, venhas como está, mas não fiques como estás. Hoje nós já ficamos por metade. Venhas como estás e ficas como estás. Porque o que nos interessa é números, é pessoas. É pessoas no sentido de quantidade. Nós vamos como números. Salas cheias. Sala cheia. Então eu sou apaixonado por igreja local. Eu sou apaixonado por igrejas locais. Eu sou apaixonado por missões urbanas. Sou apaixonado pelo interior de Portugal. E às vezes a mim... Sais à rua para evangelizar, falas de Jesus. Eu já saí muitas vezes à rua e entendo que hoje em dia, o português, o evangelismo em Portugal tem de ser... na Europa, no geral, é diferente. Porque o português não gosta de ser abordado na rua assim. O português... Eu, graças a Deus, tive a experiência de... Temos, na nossa igreja, pessoas novos convertidos. O português, se tu fores para a rua falar de Jesus e gritares e falares,
O português não gosta disso. O português é mais de relação. Tu, para chegares ao português, já tem de confiar em ti. Ele tens de chegar perto dele. E, por exemplo, eu estive no interior como missionário e, por exemplo, o interior é muito... nós hoje temos em Portugal, e nós temos os evangélicos, vemos que é muito pessoal do Brasil. As igrejas são brasileiras. Eu vou em encontro de pastores, 70% dos pastores são brasileiros em Portugal. Quase não há pastores portugueses. Porquê? Porque é muito difícil. Eu quando me converti, eu fui perseguido praticamente pela minha família. Ou seja, havia uma aversão a isso. Um português que não venha numa realidade evangélica, a pessoa nunca tem familiares evangélicos, a pessoa vai se converter ou vai ser perseguido pela família. A família vai para outra parte, vai dizer que é maluco. E às vezes as pessoas não entendem isto. Então às vezes tem de haver um acompanhamento. Então quando tu ganhas um português, tu tens de caminhar com ele de perto. Eu tenho pessoas, novos convertidos, que eu ligo, estou com eles, são portugueses e eles não falam. A família é tipo como se fosse um tabu. Tipo, virou evangélico. Ou seja, é um problema. Aquele estigma de seita, não é? Yeah. Quase seita, quase. Então às vezes nós temos esta ideia. Então eu sou apaixonado por relacionar-me com pessoas, por ganhar as pessoas pelo relacionamento. Né? Já fiz muitas campanhas, já preguei na rua, e às vezes volta e meia vou às ruas, levo alguns folhetos, vou abordando algumas pessoas, mas tipo vou a um café, chego lá, vejo alguém e olho, posso pagar-te um... E o pessoal pensa assim, mas vais oferecer. Sim. Eu no interior era assim que eu conseguia conquistar a confiança. Ia lá para um cafezinho, para uma tasca, então posso pagar um copo? Pago. E por lhe pagar um copo de vinho, ele dava-me atenção. E o pessoal pensa, mas não dava-me atenção. Que era um ponto de ligação, sim, digamos assim. Sim. Então depois eles convidavam, depois eu ia lá, passava lá, pagava um copo a um, depois eles iam matar um porco. Chama lá o pastor para ele ir connosco. Então eu ia lá, matava o porco com eles, passava o dia com eles, com a família, conhecia a família. Então porquê? Porque não havia pessoas que eu nem falava de Deus no início. Só me queria ser amigo dele. E eles depois iam, então o que é que tu fazes? Olha, eu sou pastor. Pastor. Então, mas só se eu me perguntasse. Porque se eu lhe dissesse assim, olha, eu sou pastor, esquece. Já estás... Ficam logo de pé atrás. Sim, essa é uma realidade, já falámos isso aqui algumas vezes, com algumas pessoas, e é uma constatação, né? Que o português, como tu disseste, de alguma forma é sempre um pouco desconfiado. Ou seja, é como tu disseste, tem que primeiro ter uma certa confiança e principalmente quando aparece alguém tipo a querer dar qualquer coisa, fica logo naquela, isto quer alguma coisa de mim. Mas pronto. Eu das algumas vezes que fui ao centro de Lisboa, a realidade é outra. Sim. Porque hoje em dia o centro de Lisboa tem menos portugueses. É verdade. Tem menos portugueses mas do que esse estrangeiros. vai ser um desafio, vai ser um desafio enorme da Igreja Europeia, que é conseguir alcançar estes povos. Sim, esta imigração, não é? Porque, obviamente, para nós podemos... pode haver uma certa aversão à imigração e tudo mais, mas a Igreja não pode se esconder. Claro. A Igreja tem de ser resposta nisso também. Sim, porque são pessoas. Claro. E acredito que tem de haver uma resposta para isso. Obviamente que nós queremos ganhar portugueses, obviamente, mas acreditamos... Porque estas pessoas que vêm de fora, a maior parte agora vêm de religiões muito aversas ao cristianismo, sim. mais agressivos até, mas eu atualmente a igreja, vamos dizer, igreja, temos algumas igrejas de alguns trabalhos dentro da cidade, mas ainda é muito pouco. E falo da cidade de Lisboa e outras que também, e outros lugares, o interior, tudo mais, têm esse problema. E não é porque nós não temos muitos recursos. Né? E esta é a nossa dificuldade. Nós, neste momento, muitas igrejas às vezes têm más escolhas, às vezes, porque eu tenho sempre esta discussão. Eu às vezes falo com pastores e eu pergunto, então, vocês missões aqui, apoiar pessoal,
E a resposta deles é tipo assim, pá, não, isto não dá, pá, este ano tivemos que comprar a nossa televisão da LEDs, pá, custou-nos 20 mil euros, e eu disse, pá, com 20 mil euros vocês conseguiam apoiar um montão de jovens, formá-los no Instituto Bíblico e enviá-los para campos missionários, mas as igrejas hoje, lá está, nós preferimos muitas vezes Estão viradas para dentro, Yeah. para manter. Yeah. E é do tipo, temos o nosso aquário e ficamos à espera que os peixes saltem lá para dentro. Troquem de aquário, vai sendo assim uma circulação aqui. Okay. E esquecemos de realmente, porque a igreja tem de servir a comunidade. Não tem uma perspectiva de pesca. Não, não é? Aliás, Yeah. para mim, eu, por exemplo, nós estamos a apontar a igreja em Setúbal, mas para mim a igreja, eu não tenho ainda uma igreja. E há igrejas que têm 20, 30 anos e não são igreja ainda. Yeah. Porque para mim uma igreja, ela está realmente enraizada quando a comunidade onde ela está inserida, se ela fechar hoje, eles amanhã sentem falta dela. Okay. Então há muitas igrejas, se fecharem, as pessoas na rua não vão sentir falta, até vão dizer, ainda bem, menos barulho. Então quando nós realmente tivermos uma igreja que realmente está inserida na comunidade Está ligada, não é? e luta, porque isto tocando, e isto porquê? Porque nós nos inibimos. Porque nós vivemos num Estado, vamos dizer, socialista, vamos dizer, não indo para a questão de política, mas em que nós, a Igreja, tipo, não, cuidado das pessoas pobres é do Estado. O Estado é que tem as associações quase. E depois nós damos umas marmitas a uns ou outros e já estamos... Umas sopas e já estamos contentes. Mas o trabalho social é uma ferramenta da Igreja, mas tem de ser debaixo de um trabalho de evangelismo, de pregação do Evangelho. Yeah. Porque eu ir dar comida às pessoas, mas não lhes levar o Evangelho que pode transformar a vida delas, eu estou a fazer o mesmo que o Estado faz. A diferença da Igreja, quando faz um trabalho social, é levar Jesus para que a vida delas, para que elas vivam de dignidade e que daqui a um tempo elas não vivam dependentes também de outros, mas elas ajudem outros a se tornarem simplesmente dependentes de Deus. Então a Igreja muitas vezes comporta-se assim como o Estado quer que as igrejas dependem dele, a Igreja quer que as pessoas dependem dela. A Igreja que não é isso. O que Jesus faz é que nós vivemos a Igreja, nós somos a Igreja, dependemos de Deus e a Igreja serve esse propósito de uma forma mais profunda. Então é este o desafio, esta luta que nós temos de que Deus nesta fase de que o mundo está, Deus levantar uma Igreja forte, santa, apaixonada por ganhar gente, porque nós não temos isso. Nós não... Eu às vezes eu leio muitos livros e quando eu li 3, 4 livros e eu lia livros do Reinhard Bonk e tudo mais e via aquelas cruzadas e eu tenho um sonho de um dia fazermos algo assim aqui em Portugal. Eu tenho esse sonho, se Deus permitir, né? Tenho esse sonho. Então que o Senhor dê força, saúde e pessoas para fazer algo assim, mas eu viajo por Portugal e vejo localidades que precisam do Evangelho. Só que é criar igrejas simples, igrejas naturais, orgânicas, né? Não às vezes criamos vamos dizer caves para colocar pessoas e fechá-las lá dentro e dizer que são nossas. Não. Eu acredito num ministério apostólico. Eu não acredito no ministério pastoral. Eu estou a dar este termo para dar aqui explicar. Eu percebo, o ministério pastoral é tipo aquela ideia de pastor em que as pessoas são minhas, eu cuido delas, elas estão lá e eu gosto que elas precisem de mim, eu gosto que elas me amem e levem, e estas pessoas são minhas, são propriedade minha, e isto às vezes é o ministério pastoral e nós temos de estar sempre a cuidar. Aliás, há pessoas que estão na igreja em coma há 30 anos, porque elas estão lá em coma, o pastor vai lá, dá atenção, mimimi nelas, né? Então a igreja, obviamente que a igreja pode ser um hospital, mas deve ser mas Deus cura. Então quando eu digo, eu acredito no ministério apostólico, não que sou apóstolo, nada disso, acredito que a igreja é um ministério apostólico, a igreja cuida das pessoas, mas com a intenção de as enviar. Há pessoas que nós vamos enviar para outras zonas,
há pessoas que nós vamos enviá-las para o trabalho delas para serem luz. Sim. Então o que acontece aqui é que eu, como pastor, eu tenho de tornar as pessoas não dependentes de mim, mas dependentes de Deus. É esse o meu foco. Para quê? Para que eu possa andar. Eu estou sempre a dizer ao pessoal, há pessoal que está, hoje estou a formá-los, estou a ensiná-los e estou a dizer, vai haver um tempo em que eu vou cortar o cordão para eu pegar outros. Yeah. Eu não vou estar sempre rodeado. Obviamente que há pessoas que fazem parte do nosso círculo íntimo, há pessoas que vão ser pessoas que nos confrontam, que nos ajudam, mas haverá pessoas que nós vamos querer avançar. Bora. Claro. Então o meu sonho é esse. O meu sonho é mais gente ir... Mais pessoas. Pá, tu agora falaste nisso e veio à minha memória um momento que eu vivi há pouco tempo e que eu consegui obter resposta sobre aquela passagem, várias passagens do livro de Atos dos Apóstolos. Muitas vezes a gente pergunta, mas o que é que realmente eles tinham? Claro que depois do derramamento do Espírito Santo, Pentecostes e tudo aquilo que a gente lê, um homem como Estevão a fazer sinais, prodígios, Filipe e tantas outras coisas, não é? Mas diz lá também, e tu sabes também como eu, que eles traziam tudo aos pés dos apóstolos e eles repartiam entre eles. Não havia necessidades. Claro, eles depois passaram por alguns apertos e necessidades, as igrejas, não é? Epá, eu há pouco tempo eu tive uma semana num determinado lugar, não é? Fora do país, e estava eu ali com mais 60 ou 70 pessoas, todos portugueses, não no meio cristão nem evangélico, mas estávamos todos ali com o mesmo propósito. Ou seja, eu fui para ali e várias pessoas de várias partes do mundo até juntaram-se ali naquele lugar e ali ficámos uma semana. E todos tínhamos um propósito comum. Tínhamos algo em comum. Não interessa o que é. Pode ser um negócio, não é o caso. Mas, ou seja, eu confesso que ao fim de uma semana em que eu almoçava com eles, eu conversava com eles ao café, nós, digamos assim, sofríamos as mesmas dores, entendes? Um evoluía de uma maneira, o outro evoluía da outra, mas todos estávamos envolvidos no mesmo propósito, todos estávamos à procura da mesma coisa ali, entendes? E naquele instante, eu estava no quarto do hotel e naquele momento a resposta surgiu ao meu coração. É isto que está a faltar à igreja. A igreja, quando nós lemos, não vou absorver o teu tempo, mas quando nós lemos o livro de Atos e nós olhamos para hoje, há uma discrepância enorme, tremenda. Mas espera aí, o que é que se passa aqui? E eu obtive essa resposta a uma pergunta que é legítima eu ter. Mas porquê? Porquê é que eles viviam o que viveram? Porquê é que eles se moviam? Porquê é que eles tinham este coração desprendido das coisas do mundo? Eles estavam livres porque eles tinham o mesmo propósito. E porque eles, tu vê, nós hoje, quando é que as pessoas se juntam na igreja? E às vezes nem se fala. É num domingo. Alguns vão à sexta, outros vão à sexta e uns vão só ao domingo. Ou seja, eles vão lá, nós deslocamos-nos a um lugar, nós congregamos num lugar, mas no cinema fazem a mesma coisa, meu. Ou seja, tu vais a um cinema, estás lá 2 ou 3 horas, estás a ver um filme e vais embora. E vais-te embora. Mas não há ligação. Não há... tu não sabes o que é que eu preciso. Eu não sei o que é que vais precisar. Entendes? Ou seja, é uma cena assim um bocado tipo cinema. Ir e voltar. E durante os outros dias da semana, ninguém fala com ninguém. Tu não estás nem aí, não é o teu caso, mas não estás nem aí para a necessidade do irmão. Não sabes se o irmão lá em casa, se calhar, só tem sopa e um bocado de pão para comer, mas não estamos aí. Estás a entender? Pá, e fez luz no meu coração. Eles tinham tudo em comum. Eles iam, era, como tu disseste, era um corpo orgânico. Eles, onde um ia, a dor de um era a dor do outro. Estás a ver? Isso o problema aqui acontece é que nós achamos, às vezes, e muitas lideranças correm o erro
que elas pensam que a unidade vem quando elas criam sistemas. E os sistemas vão bloquear as pessoas. A unidade na igreja e essa comunhão, ela só é possível pelo Espírito Santo. Ponto final, parágrafo. Não existe outra possibilidade. Se não é o Espírito Santo a nos unir, se não é a presença de Deus, não é... Então nós podemos tentar estratégias. Sim. Mas se não for isso a nos unir, é difícil. Porquê? Porque nós na igreja, a igreja, quando nós olhamos, se nós formos sinceros, a igreja é um grupo de pecadores, de pessoas cheias de problemas, que sabem que os têm e que estão ali por causa disso. O problema é que nós pintamos de outra forma, mas a verdade é isso. A verdade é que a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. O problema aqui é quando nós tentamos colocar sobre os outros a nossa perfeição, eu sou melhor que o outro, e essas coisas todas. É por isso que nós precisamos, e cada vez mais eu toco nisso, precisamos da simplicidade do Evangelho. Nós cada vez mais, nós hoje vamos, eu vou ser sério, eu fico a ouvir pregações hoje em dia, e muitas pregações aqui no nosso país, hoje de muitas igrejas, e eu fico assim, Senhor, isto está, é meio, isto está a meio, falta, e eu tenho muitas pessoas a dizer isso, tenho muitas pessoas a dizer, Tiago, eu tenho pessoas que chegaram perto de nós, pá, Tiago, eu fui à procura de igrejas, pá, e não encontro o Evangelho daquilo. Porquê? Porque o Evangelho o Evangelho traz, quando é pregado, ele traz a presença do Espírito Santo e une as pessoas. E nós somos, é por isso que nós somos aqui em Portugal, nós somos pequeninos, porque eu já tive e servi a Deus e vi muitas pequenas pastores com pequenas igrejas que achavam que eram quase presidentes dos Estados Unidos da América, e a falta de ou seja, assim, eu não sou ninguém, tipo, tipo, o que eu sou é o que Jesus tem, é o que Jesus faz. E eu sou muito grato, graças a Deus, eu tive por muitas lutas e desafios que eu tive na vida. Hoje, graças a Deus, eu tenho o meu coração resolvido. Já passei, como eu disse, quando eu mandei, eu não disse, mas eu já experimentei a rejeição muitas vezes ao longo da minha vida. E não digo isto no sentido de vítima, porque eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus nos dá a possibilidade de nós sermos autores. Mas Deus nos leva a passar por momentos, não é? Por dificuldades. E quando nós, por exemplo, vemos a história de José e histórias de todos eles que passaram, e Paulo passou e tudo mais, nós vemos essa Deus a criar estas crises na nossa vida para Ele se moldar em nós. Então eu tive esta oportunidade de passar por muitos lugares, por muitos ministérios, situações e igrejas e missões, e Deus me deu esse prazer de passar por situações duras, mas hoje eu olho para isso como se, graças a Deus, Deus esteve em todas elas. E quando olhamos para a igreja, nós olhamos para a igreja, estamos à espera da igreja perfeita, estamos à espera para nós... O que nós precisamos, acima de tudo, é de uma igreja que pregue a Bíblia corretamente, que não pregue heresias. Precisamos de uma igreja onde, acima de tudo, onde eu sirva, onde eu possa acrescentar e não ser apenas um consumidor. E uma igreja que nos faça avançar, uma igreja que nos faça sonhar. Uma igreja com um desejo de missão, de alcançar pessoas. Então nós precisamos de encontrar essas igrejas. A igreja que está em Atos, como estavas a dizer. Nós somos dessa igreja. Quando nós vivemos... Agora, em comum, o que acontece muitas vezes nas igrejas é que, por exemplo, que as pessoas encontram os seus reinos. Eu encontro o meu ministério e está lá e fico lá. Minha visão, o meu ministério. E eu sou apaixonado pela igreja local. Nós temos de servir a igreja local, mas a igreja local tem de pensar que ela também faz parte de uma igreja universal, uma igreja no mundo, do mover de Deus. Então eu não posso me fechar, nós não podemos nos isolar, nós precisamos uns dos outros, não é? Claro. Mas precisamos realmente de compreender-nos. Eu acho é que nós deixámos de nos ouvir. Nós acabámos com as mesas de diálogo. Nós não podemos, foi aquilo que eu disse, não podemos ter o contraditório, não podemos ter... Nós hoje temos esta dificuldade.
E nós temos de ser confrontados com isto. Porque nós trocamos, e há bocadinho estavas a falar sobre isso, eu disse, a Igreja trocou a santidade pelo moralismo. E hoje com a política a misturar com isto tudo, porque nós hoje temos, o pessoal de direita são os evangélicos, não sei o quê. Então nós temos os fanfarrões, vamos assim dizer, evangélicos. Eu sou a favor da família, mas ele continua a ver pornografia enquanto que a mulher dele está a dormir. Yeah. E isso para mim tocou-me porquê? Porque eu tive esses problemas no passado e eu pensei, puxa, que isto é hipocrisia. Que é muito, eu sou a favor disto, mas tu não defendes, tu traz a tua mulher ou tu enganas isto. Ou seja, então as pessoas, a falsa moralidade. Sem santidade, nós não veremos a Deus. Sem dúvida. Então nós precisamos voltar. E há uma diferença entre a moralidade e a santidade. Claro, sem dúvida. Muito grande. Porque tu podes ser uma pessoa sem Deus e viveres numa moralidade, tens o teu moral, né? Exatamente. Mas o problema é que a igreja tens uma conduta correta. Não roubo, não mexes Mas a nisto. santidade é diferente. A santidade é diferente. A moralidade está relacionada praticamente com um comportamento, a santidade vai mais ao fundo do teu coração. Yeah. Então nós mascaramos, não é? Uma moralidade pode mascarar aquilo que realmente não somos. Sabes que uma das melhores... aprendi logo cedo e gravei isso no meu coração. A definição para a santidade, algumas pessoas associam a santidade à perfeição. Claro, Deus é santo, ele é perfeito em tudo, não é? Mas nós ainda não somos perfeitos, ainda temos muitas falhas, não é? Claro. Eu tenho montes delas, Mas santidade não é perfeição. mas santidade, eu vejo assim, se calhar outras pessoas vendo, quando a palavra santidade surge, aquilo que vem ao meu coração é separação. Sim. Ou seja, quando Deus santificava, por exemplo, santificou Arão, santificado para o Senhor, ou seja, aquela pessoa foi separada. Yeah. Não é? Era como a tribo de Levi, eles foram separados, eles foram santificados para aquela... Yeah. E nós estamos a viver, e tu como pastor e como missionário, como o Renato disse, nós estamos... É assim, eu não sei como é que foram os tempos dos outros, eu ouço falar, mas nós estamos a viver os nossos tempos. É verdade. Certo? E são tempos difíceis, não é? Porque difícil. são difíceis porquê? Porque o engano ele está mascarado. Aí é muito mais perigoso, não é? É muito mais perigosa uma falsa mentira do que uma mentira, porque uma mentira tu topas logo. Sim. Alguém que te menta descaradamente, isto é mentira, mas a mentira, a meia verdade, não é? Ou metade da verdade, é muito mais perigosa. Yeah. E nós estamos a viver, exato, como tu disseste, e muito bem, nós estamos a viver no âmbito até da igreja, né? Nós estamos a viver aquilo que tu disseste, que há muita moralidade, há muitas pessoas a evocarem a moralidade, incluindo alguns políticos, Certo. que querem parecer muito... Aliás, e colam-se... Sim. Tu tens o exemplo. Yeah. É por isso que eu estou sempre a dizer. Eu digo assim, tipo, eu posso dizer, por exemplo, na questão, nós olhamos, as pessoas às vezes ficam a idolatrar. Eu tenho alguns amigos brasileiros, irmãos, que gostam de Bolsonaro. Eu sempre digo a eles, eu assim, nós não podemos colocar a nossa esperança em políticos. Ora, aí está. Pois é assim, o Bolsonaro, Trump Sem dúvida. e tudo mais defendem as Seja moralidades, quem for. mas vai ver a vida deles. Já tiveram várias mulheres. Tal e qual. Ou seja, e a minha pergunta aqui é que o que isto nos tem de fazer pensar é, ok, nós temos temos desistido de sermos uma voz na sociedade. Yeah. E os cristãos têm desistido de ser uma voz da sociedade porque querem ser politicamente corretos e querem ser aceitos. Yeah. E esquecem que Deus diz assim, vos irão perseguir, vos irão odiar por causa do meu nome. Por causa Mas eu quero ser amado pelo mundo. Então nós hoje temos jovens da igreja que querem ser influencers na internet. De influência e como ter muitos seguidores, né? E depois vemos jovens raparigas e rapazes, mas neste caso raparigas a cantar no louvor ao domingo, mas durante estão a pôr fotos em biquíni na internet a provocar os homens. E tu pensas assim, qual é a necessidade disto? O que é que ela está a representar? E depois tens mulheres até casadas a fazer isto e eu pensei, onde é que estão aqueles homens? Onde é que estão os homens? E dizem, não vais pôr isso, como é óbvio.
Ou seja, nós esquecemos, vocês são muito coisa e só vê mal em tudo. Não é ver mal em tudo. Nós sabemos como é que é o mundo. Yeah. Então, alguma vez nós isto tem cabimento. Nós acho que fomos de 8 a 80. Se antigamente se castrava tudo, não se podia fazer nada. Nós hoje abrimos As roupas, as cheias, abaixo do tudo, joelho. tudo a controlar. Agora nós deixamos tudo. Agora vale tudo. Eu atualmente eu conheço muita gente, apesar que nos últimos anos tenho estado mais reservado, mas conheço gente que canta em igrejas que são homossexuais, estão em pecado. E está tudo bem, e ninguém diz nada. Ninguém está tudo bem, temos a aceitar todos. Ou seja, Deus não aceita todos. Nós esquecemos disto. Deus não aceita todos. Deus não faz a exceção das pessoas. Porque o amor de Deus dá para todos. Mas Ele não pode aceitar todos. Porque há um ponto. O céu não é para todos. O céu é exclusivo. É para aqueles que creem em Jesus e se arrependerem dos seus pecados. Ponto final. Eu não tenho de tornar isto mais bonito. Yeah. É que nós ouvimos pregações hoje, supostamente pregações de evangelismo, e assim, quem aqui precisa de Jesus? Toda a gente precisa de Jesus. Menos uma pessoa que... Eu preciso de Jesus. As pessoas até compram cruzes com Jesus para dar ao peito. Até fazem tatuagens de Jesus. Elas precisam de Jesus. A pergunta é, quem aqui quer se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus? Isto é um apelo. Yeah. Ponto. E o problema é que nós diluímos, tentamos... parece que às vezes Jesus está a implorar para as pessoas. Nós estamos a fazer isso. Jesus, estamos a fazer alguém está a fazer um favor a Jesus. É claro assim, Otávio, aceita lá Jesus. O Jesus é bonzinho, ele gosta de ti. Aceita lá Jesus, Otávio. É quase isto. Então nós vivemos... Se não há um arrependimento. Não há um... Sem arrependimento não há salvação. E tem de haver um confronto. Yeah. Nós achamos que o Evangelho a verdade, ela vai-nos ferir. Foi esta frase de Billy Graham. A verdade vai chocar-nos. Yeah. Vai chocar sempre. A verdade vai-nos chocar. E nós hoje estamos a ver, e isto fica aqui gravado, nós hoje e eu estou a ver isto cada vez mais, de jovens que eu conheci na igreja, miúdos de 20 anos, que tocavam no louvor da igreja e que estão a sair da igreja, e eu às vezes vejo-os na internet a pôr coisas contra Deus, e eu pergunto, então, conheci-te na igreja? Eu sou agora anticristo, fui enganado a minha vida toda. Mas tens 20 anos, como é que foste enganado a vida toda? Estava na igreja, e eu assim... E eles dizem claramente, eu agora sou contra tudo o que é Cristo, que isso é uma grande farsa. Porquê? Porque nós não estamos a entender que há realmente algo a acontecer. Nós estamos na nossa vida, queremos ir de férias, queremos estar bem, e há uma passagem, se não me engano, em Ageu, eu lembro dos versículos, das referências, depois tenho de sempre ir procurar, que ele diz que enquanto que as vossas casas estão com melhor chão, estão todas decoradas, têm tudo melhor, a minha casa está abandonada. Ou seja, o lugar onde Deus deve ser adorado. A casa é isto. Trazendo para a nossa vida hoje, às vezes nós estamos em casa, compramos o melhor plasma, estamos entretidos com televisão, com isto, com aquilo, vamos de férias, não sei o quê, mas não investimos no tempo de Deus, que é o nosso tempo com Deus diário, ler a palavra, partilhar a palavra, ter tempos com Deus, sermos discipulados, sermos ajudados. Então nós precisamos sempre de ter alguém que nós prestamos contas. Eu tenho de ter alguém que eu preste contas. Eu sou pastor, mas eu tenho alguém que eu preste contas. Claro. Tenho várias pessoas. A principal é a minha mulher. A minha mulher tem de prestar contas. Vem. E fica-te bem dizer isso aqui. Que ela não. Mas a verdade é que é graças a Deus. Porquê? Porque eu não cresci e agora, se permitires, eu vou introduzindo, se calhar. Força. À vontade. Eu não cresci propriamente num mar saudável, né? Toda a minha vida tivemos problemas de alcoolismo em casa. O meu pai alcoólico, violência doméstica, e eu tenho muitas imagens de natais. Eu só comecei a gostar dos natais agora com as minhas filhas.
não é? Porque eu lembro de natais em que nós recebíamos presentes, os meus tios iam lá, o meu pai bebia, depois começavam a discutir, começava a porrada e acabava o Natal com os meus brinquedos partidos. Lembro do meu pai pôr a minha mãe fora de casa várias vezes. E eu lembro-me, e não era eu, tenho vários irmãos, então lembro-me de muitas, às vezes o meu pai, lembro de uma noite do meu pai amarrar-me à cama com 12 anos e bater-me a noite toda. Lembro de vários momentos destes. Lembro-me de meu pai cortar os tubos do gás e querer explodir com a casa e eu ter a arrombar a porta da cozinha e agarrei, e depois veio a polícia. Isto era o meu dia-a-dia. Era aquilo que acontecia. Meus pais não trabalhavam. Muitas vezes nós não tínhamos jantar. Às vezes acordava. Eu lembro que o meu pequeno almoço às vezes era um bocado de arroz que sobrou de há 2 dias, estava no frigorífico, né? E nós vimos num bairro com muitas dificuldades, vimos com muitos problemas e eu lembro-me que eu tenho a minha avó, que graças a Deus hoje tenho ela perto de mim, ela agora está aqui connosco da igreja, mas é uma mulher de oração. E ela sempre orava muito por nós. E continua a orar. Aliás, muitas vezes eu sei que ela está a orar todos os dias por mim. E é uma mulher que tem um testemunho de história de vida brutal. E ela gosta muito de contar histórias, gosta muito de... Ela tem uma vida, uma história... Ela converteu-se, ela passou pelo espiritismo, ela tem um testemunho de muitas coisas que Deus tem feito na vida dela. E ela orava por mim. Então ela dizia: Tiago, Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para a tua vida. E eu lembro que eu dizia: oh, eu sou muito jovem, tinha 15 anos, sou muito jovem, quero curtir a vida. Então andava lá no bairro, fumar umas ganzas, ia sair à noite, bebia uns copos, andava na má vida, roubava, andava lá com o pessoal. E eu joguei futebol há alguns anos, tinha o sonho de ser jogador de futebol, não sei, era guarda-redes, mas depois nada, aquilo não funcionou e eu comecei a ficar frustrado. Então estava em casa, com 16 anos, tinha abandonado a escola. E eu lembro que estava a ver um filme e esse filme eu nunca mais o encontrei. Tentei já procurar. Eu hoje fico a pensar que se calhar foi Deus que fez o filme no céu e meteu lá na televisão às 4 da manhã. Estava eu acordado, liguei a televisão e estava a ver o filme. E então a história era de um pastor que ela tinha personagens. Havia o toxicodependente, havia uma mãe solteira, havia um ladrão, havia vários personagens assim com problemas. E ela ia para a igreja orar por essas pessoas a noite toda. Então houve uma noite em que ele adormeceu e houve um curto-circuito na igreja e ele morreu. Então quando a igreja está em chamas, essas personagens todas em cada zona da cidade veem a igreja a arder, então vão a correr e veem ela a sair dentro de um saco e todos eles naquele exato momento, em zonas distantes da cena, eles dobram o joelho e entregam a vida a Jesus. Então me dá passado um ano, dá a eles a viverem vidas transformadas. Yeah. E aquilo, eu estava numa fase da minha vida assim bem triste. E eu disse: puxa Deus, se tu existes, como é que deixas pessoas boas morrerem? Depois disse: Deus, eu sou um inútil, eu sinto-me um inútil e eu não estou aqui a fazer nada. A minha vida não faz sentido. E naquele momento eu senti a presença de Deus no meu quarto. Eu nunca tinha ido à igreja quando era miúdo, mas eu não estava numa igreja. Eu senti a presença de Deus naquele quarto, senti mesmo a presença de Deus ao ponto que eu me ajoelhei. E quando eu me ajoelho, sinto mesmo Deus a falar comigo. E tenho até hoje isso memorizado. A promessa dele. E toda a promessa tem-se cumprido. Disse assim: Tiago, tu podes sentir-te inútil, as pessoas vão te tratar como inútil, mas serás útil para mim. E naquele momento ele dá-me uma visão a falar para muitas pessoas. Eu não compreendia aquilo, porque eu tinha um problema de fala. Eu era meio gago. Aliás, quando eu estou muito cansado, com muito sono, eu começo a comer as palavras. Então, como é que eu dormi, acordei no dia a seguir e apanhava a avó: sabes o que aconteceu? A minha avó: fico contente, vamos orar. E a avó: mas eu estou aqui no bairro, tenho os meus amigos, como é que eu vou agora viver esta vida? E a hora a Deus, deixa Deus dirigir a tua vida. Eu disse: vó, eu quero ir para o pé de ti. Mas o meu pai não deixa. Então fiquei a orar
E depois eu fumava, eu comecei a deixar, comecei a sair menos. Essas 2 semanas não saía tanto, ficava em casa a ler a Bíblia, a ler uns livros que a minha avó me oferecia que nunca tinha mexido neles. Então, passados 2 semanas, o meu pai estava alcoolizado e chamou-me à sala e disse assim: tu agora tens de deixar de fumar. E eu estava sentado no sofá e disse: sim, pai, eu vou deixar de fumar. Só que eu faço um sorriso, porque eu de facto tinha decidido deixar de fumar. Quando eu faço um sorriso, ele pensou que eu estava a gozar com ele e levanta-se, dá-me um pontapé na cabeça e abriu o nariz. Então eu mesmo estava com os calções, uma t-shirt de alças. Então mesmo do sangue assim saltar. Puf, aquilo parece que o cérebro quase faz em câmera lenta. E eu sou do bairro. Quando me batem eu vou bater de volta. Não esquece, meu pai já lhe levantei para lhe dar uma. A minha mãe meteu-se ao meio. Eu com 15 anos já tinha 1,80 m e tal. Era maior que eu. 15 anos, 16 anos. E então depois minha mãe mete-se à frente e eu começo a chorar, saio de porta fora, corro, assim o sangue a escorrer em chinelos, calções de alça branca, cheio de sangue. Paro num descampado perto de casa, sento-me lá no descampado, limpo o nariz, olho para o céu e digo: Deus, é assim que queres mudar a minha vida? E Deus, é assim, confia em mim. E eu pensei: puxa. E depois apareceu um senhor e o senhor: estás bem, vou chamar uma ambulância. Eu: está bem. Eu chamei uma ambulância para o hospital. Depois a minha avó foi-me buscar ao hospital. E aquilo era 1 da manhã e eu estava no hospital sentado. Fui visto, estava tudo bem, só arrebentou aqui uma coisita, estava tudo bem. Fui para cá a minha avó e não foi fácil. A minha avó é tipo coronel. Ela tem tanto de amor como disciplina. E eu era um miúdo indisciplinado. Então eu vou para cá a minha avó e penso: minha avó agora vai me tratar bem. A minha avó vai me tratar como o neto fofinho. Bem. Todos os dias acordava-me às 7 da manhã. Vai arrumar a casa. Tratamento. E depois eu dizia as neiras, ela dava logo umas palmadas. E depois ela todos os dias às 7 da manhã acordava, ralhava. Depois vamos à igreja. Avó, quer dormir? Depois ela dizia assim: então se não fores à igreja comigo... tens de fazer o almoço. Então vou à igreja. E ela fazia, ela teve um jeito ali comigo. Quase todas as semanas eu pegava a mala para ir-me embora. Porque ela era assim, era dura, mas ela amava. Eu sentia que era amor. Ela estava a me ensinar ali. Né? Então, passado 6 meses, o meu pai ligou a dizer que queria que eu voltasse para casa e que se não fosse, ele me ia buscar. E eu chorei tanto. Não quero voltar para o bairro. Então fechei-me na casa da minha avó e disse: Deus, é assim que queres mudar a minha vida? E Deus disse: é assim, confia em mim. Eu limpei a cara e fui. Lembro-me de chegar a casa, meus pais não trabalhavam. A casa tinha baratas. Lembro-me da primeira noite eu a dormir, as baratas a passar por cima do meu corpo. Eu não consegui dormir. No dia a seguir acordei e comecei a limpar a casa. E depois comecei a ir para a igreja. Comecei a ir à igreja. Depois o meu pai, eu comecei a levar os meus irmãos, os mais novos. O mais velho tinha ido para a África do Sul. E comecei a levá-los. Meu pai não deixava, então nós saltávamos de manhã pela janela do quarto, íamos a pé para a igreja, depois voltávamos a correr, entrávamos na igreja, vestíamos o pijama e escondíamos para ele pensar que nós não tínhamos ido à igreja, senão ele nos batia. Então foi hoje, passando mais de 20 anos, já, graças a Deus, todos os meus irmãos estão batizados. Nós temos seguido vidas, uns na África do Sul, outros para aqui, mas eu acredito que Deus os guarda e que Deus os protege. Isto há muita história, há muita coisa. Muita história para contar. O meu pai foi entretanto esteve na prisão enquanto eu estava no seminário. Então o que eu posso dizer acima de tudo é que quando a nossa vida vive num propósito de Deus, pode acontecer as maiores tempestades, mas Deus dá sempre resposta à altura. E eu lembro que quando nós comecei a ir à igreja, eu muitas vezes eu fui afastado de casa, eu dormia às vezes no chão da igreja, fui meio rejeitado muitas vezes. O pessoal fazia muita chantagem: estás aqui, tens de estar nas minhas regras, não vais mais à igreja, se quiser que eu fique lá a viver. Então eu fazia as malas e ia dormir no chão da igreja, pedia a chave, tinha a chave da igreja e ia dormir para o chão da igreja, não é? E
Mas eu continuo a dizer, não sou vítima. Deus me deu o prazer de experimentar muitas coisas, mas em todo o tempo Ele sempre refrigerou a minha alma, como diz o Salmo 23. O Senhor guarda a nossa alma, guarda o nosso coração, para o nosso coração não ser contaminado por tudo. Né? E é este o desafio. O desafio é tu vires de família disfuncional, sem nenhumas referências, e tu conseguires ser um homem sério. E desde 2012 que eu estou a servir a Deus. Eu comecei com 19 anos. E eu já passei por muitos... E, aliás, na verdade, o meu primeiro campo missionário foi com 19 anos, ainda era solteiro, em Vila Velha de Ródão. Eu fui para lá meio maluco. Fui para lá com o desafio. Eu, não querendo interromper aí o teu fluxo. Senão estou eu aqui a falar e depois aliás, já falei isto com muitas pessoas e é uma realidade. Algumas das pessoas que eu conheço, mais novas que eu, não sei se é infelizmente ou felizmente, eles já nasceram, entre aspas, no meio cristão. Entendes? 90% dos jovens nascem, os que temos nas igrejas, mais de 90% são já filhos. Já são filhos de alguém que já frequenta a igreja. Nós não estamos a ganhar jovens. A verdade é essa. E tu falavas aí em alguém que apostatou, ou digamos assim, uma coisa eu considero assim, isto é a minha forma de ver as coisas pela minha experiência. Uma coisa é certa, Deus nunca desiste de nós, nunca. Deus não desiste, Deus não vai abrir mão da nossa vida porque nós decidimos agora vou fazer uma pausa. Nós podemos achar, ou o pastor, ou o líder pode dizer, não, aquela pessoa apostatou, aquela pessoa... Tu estás a falar de um caso de alguém que apostatou, que é diferente. Depende. São casos diferentes. Às vezes é porque há uma coisa é uma pessoa dizer assim, olha, eu estou numa igreja, mas eu porque hoje em dia nós temos pessoas que precisam sair da igreja para não perder a fé. Era isso que eu ia dizer. Era isso exatamente que eu ia dizer. Que são coisas diferentes. São coisas diferentes. Apostador é alguém que realmente nega a Deus. Nega a Cristo e diz, pai, não quero, recuso-me, como tu disseste, agora vou ser anticristo, qualquer coisa assim do género. Não é? Mas para mim, eu tenho uma outra, forma de ver as coisas, que é assim, eu acho que quando alguém realmente tem um encontro com Jesus Cristo, esquece. Quando alguém, eu dou sempre este exemplo, o exemplo de Saulo. Esquece. Quando alguém conhece a Jesus Cristo, a sério, quando alguém sabe quem era e quem é agora, onde estava e onde está agora, que era cego e agora vê, que andava nu e agora tem roupa, estava morto e agora está vivo. Quando alguém chega a essa conclusão, não tem como, Tiago. Não há hipótese. Tu vais cair, vais ter dias. Temos dias em que nós não estamos com essa disposição, mas nunca tu te vais esquecer. Há uma discussão. Entendes? Essa que é a questão. Há uma discussão que isto é aquelas discussões de... Eu não quero entrar, mas eu quero fazer aqui uma leitura diferente e que é aquilo que eu acredito. Que há aquela questão das pessoas da doutrina da predestinação, que há uns que são essas, eu não vou entrar por aí, mas porque eu não, a minha fé diz que toda a gente pode ser salva, pronto. Mas eu acredito que há pessoas que Deus predestina para algumas funções. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo predestinou antes da fundação do mundo. Para algumas coisas. Eu acredito que a predestinação tem a ver com isso, com a função. Deus predestina pessoas para algumas coisas. E como o apóstolo Paulo, há pessoas que Deus as prepara e leva elas por caminhos, porque Ele tem um plano para elas. Não é? Claro. E eu acredito vivamente nisso. Eu acredito que Deus chama pessoas para coisas específicas e que ninguém vai conseguir impedir. Porque Deus as predestinou para isso. Então nós temos que perceber isso e eu sou tão... Eu lembro que quando eu era jovem, eu ia e vi muitos jovens a dizer assim, não se pode fazer isso. Eu era assim muito vincado nas minhas convicções e sou até hoje. Às vezes o pessoal chama que sou teimoso, mas sou um bom teimoso.
Quando às vezes não tenho razão, vou para casa moer e às vezes, pá, não tinha razão. Mas sou muito convicto das minhas convicções. Tenho muita convicção. Não em mim próprio, mas naquilo que Deus é. E às vezes as pessoas têm esta dificuldade. As pessoas têm esta dificuldade de definir as coisas, de dizer as coisas como elas são. E nós hoje entramos nesta onda da nossa fé meio relativa, que é tipo, nós misturamos muita coisa, que é colocamos os nossos sentimentos, nossas emoções à frente daquilo que é realmente o que é de facto. Então, quando nós estamos perante pessoas e elas são convictas e nós temos de deixar elas fazer a missão que Deus tem para elas. E às vezes a igreja, quando ela não é realmente uma igreja, que eu disse, apostólica, no sentido de enviar, ela torna-se castradora das pessoas. E eu sonho por uma igreja com uma visão apostólica, que é, eu formo pessoas não para a minha igreja, eu formo pessoas para o reino, pessoas para irem, para servirem. E uma das críticas que eu tenho à geração hoje de jovens é que eu, no meu tempo de geração de jovens, quando tinha 20 anos, nós olhávamos para uma igreja pequena e dizíamos, eu estou numa igreja grande. E eu tinha pessoal, na altura, mais velho que eu, músicos e tudo mais, e olhavam para as igrejas pequeninas e chegavam perto do pastor, aqui na igreja já há 5 guitarristas, pá, já há muitos músicos, já há pianistas. Pá, aquela igreja pequenina, pá, eu conheci lá um rapaz, eles estão a precisar de músicos. Pastor, eu vou para lá ajudá-los. Hoje nós vemos o oposto. Nós vemos as jovens todos a afunilarem-se, todos em igrejas, não vou mandar isto aqui, todos em igrejas grandes, que já não precisam de mais recursos. Porquê? E nós pensamos, nós temos igrejas grandes. Eu não sou contra as igrejas grandes, mas as igrejas pequenas, locais, elas têm uma disponibilidade maior para acompanhar pessoas, para pastorear pessoas. Então, para cuidar de pessoas. É por isso que eu acredito muito na questão de pequenos grupos e tudo mais, nós estamos juntos. Então, hoje nós não vemos os jovens olhar, ou os jovens querem igrejas que sejam trend, tipo, que tirem umas boas fotos, não é? Nós queremos redes, um bom decoração, Instagram. Mas a verdade é que a pureza, eu não estou a dizer que igrejas grandes não tenham pureza ou simplicidade, mas a nossa fé é testada no deserto, onde às vezes nós olhamos, e eu, como missionário em muitos lugares, eu posso dizer que eu já tive era tipo, eu a tocar sozinho e tipo com o rato no pé a mudar os slides para o pessoal cantar. Então, e muitas vezes as pessoas elas procuram o conforto. É por isso que eu disse no início, a fé é customizada, não é? Nós deixámos de procurar, nós deixámos procurar uma verdadeira fé. Nós deixámos procurar. Nós já não ouvimos testemunhos nas igrejas quase. Nós já não ouvimos, já não ouvimos quase as pessoas irem lá dar testemunhos. Nós já não ouvimos as pessoas hoje. É raro nós ouvimos pessoas a dar testemunhos, é raro nós vemos pessoas a partilhar o que Deus faz. Nós hoje estamos a tornar é por isso que eu, por exemplo, eu sou um bocado... Muitos espectadores. Sim, eu sou um bocado crítico, por exemplo, do culto online. Eu ponho algumas pregações online, não ponho todas. Porquê? Porque eu, enquanto pastor, há pregações que não são para o mundo, há pregações que são para a minha igreja local. E o mundo não vai entender. Eu ponho pregações para fora quando eu entendo que é uma pregação que é boa para o mundo ouvir. Porque nós precisamos de entender, porque depois é isto, porque depois nós precisamos dizer, não, mas estás a pregar um culto público para todas as pessoas, está certo. Mas às vezes não tens... Hoje em dia, as pessoas, a influência das pessoas todas, as pessoas estão a ver Instagram, TikTok, não sei o quê, hoje em dia um pastor, antigamente o pastor dizia e estava dito, mas hoje as influências são tantas. Hoje eu estou a ensinar a um jovem uma coisa, a seguir ele vai mandar um vídeo, mas este pastor no YouTube diz isto. Diz o contrário que estás a dizer. E tu estás... E tu tens de argumentar. E depois, depende. Depois ele vai ver, mas eu não gosto desta ideia porque eu tenho a minha ideia. Hoje é diferente. Então,
muitas vezes o domingo é o nosso lugar, a nossa oportunidade de nós educarmos a nossa igreja local. Então, nós às vezes temos esta plataforma que às vezes nós temos a pregar online e temos de ter muito cuidado. Temos de ter cuidado com o que dizemos, porque depois há pessoas... Tens sempre este cuidado. Às vezes tens de pregar para a igreja. Pessoas que metem comentários, censura. E depois hoje em dia, uma frase dita de um contexto retirada e cortada dá muitos problemas. Nós estamos a ver isso na América, estamos a ver em outros países, em que muitos pastores, aqui não, porque nós somos tão poucos, mas se nós crescemos um dia, ir a muitas pregações, cortar aqui e lá e fazer uma montagem, e estamos em problemas. Então nós temos, aqui temos de salvaguardar. Agora, eu, por exemplo, eu gosto, na nossa igreja, por exemplo, quando nós fazemos, eu edito, vejo, está tudo ok, com a mensagem e partilhamos. Tentamos ao máximo perceber se a mensagem está bem contextualizada, para não passar alguma informação assim. Agora, eu percebo que às vezes as próprias redes sociais vão enviar para pessoas que têm interesses, porque, por exemplo, nós estamos num podcast, estamos a falar de vários assuntos. Pessoalmente não falamos num púlpito, não é? Mas aí é diferente, a pessoa não estamos num contexto de igreja. É diferente. Então nós temos este desafio também em termos de igreja de lidar com isto. Agora Deus usa as coisas todas, como nós sabemos, né? Epá, isto dava aqui pano para mangas para a nossa conversa, mas já falámos aqui com alguns convidados um pouco semelhante com aquilo que tu estás aqui a referir, mas eu volto ao livro de Atos. Não é que eu seja... não é ser crítico, eu não sou uma pessoa crítica. Gosto de analisar as coisas, mas não, há aquelas pessoas que estão sempre... porque tem feijão, ou porque não tem feijão, mas alguma coisa falta. E eu acho que isso também não é correto. Mas, se nós compararmos a realidade que nós temos hoje, a igreja que nós temos hoje, com a igreja que nós lemos de Atos... Não, esquece. Essa é que é para mim, essa é que é a grande questão. Porque tu vê, não é que eu seja, lá está ele e com a mania de ser conservador. Não é questão de ser conservador. Mas tu vê, hoje em dia, nós vemos que, e o apóstolo Paulo dizia isso, que o reino de Deus não são palavras, é poder. Poder. Demonstração de poder. Ele dizia... os sinais do meu apostolado são sinais de maravilhas e de prodígios. Não é? E o que é que nós temos hoje? Nós temos uma série, como tu disseste, e como pastor lidas com isso, há várias pregações, há milhares. Mas a pergunta é, onde é que estão os sinais que seguem a palavra? É como aquela questão, essa é que é a questão. Falam, mas não fazem nada. Aí é que, para mim, aí é que está uma... digamos assim, é o grande questionamento. É o grande questionamento. Aqui o que acontece, entendes? Eu tenho alguma... por exemplo, vamos dizer, não crio isto como uma doutrina ou como alguma, mas eu tenho um pensamento que hoje às vezes eu fico a pensar, Deus, porque é que parece que não há, parece que já não vemos curas, e às vezes eu lembro quando Jesus curava, Jesus tinha umas frases, olha, vai e não contes a ninguém. E isso sempre me... Eu assim, mas... E nós hoje vemos alguém fazer uma maravilha, põe algum vídeo na internet, na espetáculo, está aqui, somos poderosos. E uma vez estava a orar, porquê? E é como se o Senhor dissesse assim, não uses para teu proveito. Ou seja, eu lembro que... Eu acredito no batismo do Espírito Santo e eu lembro que quando eu comecei a buscar, porque quando Deus me desafiou para servir, porque houve uma conferência há muitos anos que eu tive, e eu perguntava a Deus o que é que és a minha vida, e Deus dá-me, vais servir-me, o que é que me sirvas? E eu disse, ok, então, como bom pentecostal, Senhor, eu tenho de ser batizado no Espírito Santo. E eu não descansei enquanto não fui. Então eu trabalhava, tirava férias, então nós tínhamos uma igrejinha pequenina em Carnaxide. Então eu tinha a chave, que servia para café convívio, que nós fazíamos lá. Então eu tirei 2 semanas de férias separadas. Então fui uma semana para lá. Então ia de jejum, das 7 da manhã até às 6 da tarde, ficava lá a orar o tempo todo, a buscar, e nada acontecia. Então, a segunda semana, e eu pensei assim,
vou tirar mais uma semana, mas vou para o pé da minha avó, que a minha avó ora muito. Aliás, a minha avó é daquelas pessoas que ela às 3 da manhã acorda, vamos orar, sente qualquer coisa e vamos orar. E essa pessoa espiritual é ela que vai me ajudar a se bater no Espírito Santo. E então fui para casa dela, pá, e a semana toda não aconteceu nada. No dia que fomos embora, eu lembro-me que, no dia que fomos embora, eu lembro-me que ela disse, olha, vamos visitar uma irmãzinha, uma irmã, ela já tem 74 anos, vamos lá visitar essa irmã, antes de tu vá para casa. E eu, ok, não conheço muito a minha irmã, vamos lá. Era uma senhora de idade, mas assim com muita energia. E ela era, Deus movia na vida dela. Ela era viúva, vivia sozinha. Eu lembro que eu estava em casa dela, aqui perto, para alguns aqui em Azeitão. E eu lembro-me que ela, estávamos sentados a beber um chazinho, e ela olha para mim, Tiago, posso orar por ti? E eu, olho, claro, pode orar por mim. Então eu tinha assim uma Bíblia assim grossa, eu lá sentado no sofá, pronto, lá vai a senhora orar por mim. E então ela põe a Bíblia aqui no meu cachaço e começa a orar. Pá, de repente vem uma coisa, parece que vai entrar para dentro, assim, uma alegria enorme, tu nem consegues dizer nada, e tipo, eu fiquei ali. E porque a minha coisa ali era ser batizado do Espírito Santo e uma confirmação que realmente Deus estava-me a chamar, se não era uma maluquice na minha cabeça. E eu lembro que ela vira-se para a minha avó e diz assim, Josefina, nem sabes o que é que eu estou a ver. Eu vi o Espírito Santo entrar no teu neto de uma forma que eu nunca vi na minha vida e vi uma batina a descer sobre a vida dele. E ela nem sabia que eu queria ir para o instituto, nem nada disso. E eu lembro-me que isso, eu saí de lá assim, parece tipo, uau, aconteceu. Foi confirmado. E eu lembro que quando cheguei a casa e depois fui à igreja e não sei o quê, e de repente aquilo começa parece que alguma coisa ali dentro de ti, que aquilo dá-te ali ficas mesmo mais, e eu pensava bem, depois estou na igreja e depois começas a falar em línguas e eu fico com medo, isto está na minha cabeça, estou aqui. Depois mesmo que um dia estava em casa e estava com o meu irmão e Deus disse assim, ora pelo teu irmão. E eu, ok, estávamos a ouvir música cristã e eu, André, posso orar por ti? Ele, podes orar por mim, então põe-te em pé. Orei por ele e ele foi batizado no Espírito Santo e eu pensei, agora estou cheio de poder. Então no dia a seguir ia ter café convívio. Aí pensei, agora vou apanhar os toxicodependentes todos, estou cheio de poder, vai. Então chego lá cheio de coisa e começo a orar e nada acontece. Eu lembro que cheguei a casa e disse, Deus. E eu lembro Deus disse, não é para ti. Não, ou seja, é como se Deus estivesse-me a dizer, tipo, não é para ti, não é para tu seres grande. É para eu. Claro que sim. Então muitas vezes Deus não deixa, Deus não nos usa, porque Ele sabe, se nos usar nós vamos achar que somos os maiores dessa forma. Nós vamos logo pegar numa câmera, filmar, para ver, para mostrar, e vamos achar que somos os maiores e que temos, somos nós. Né? Então eu tenho alguma dificuldade. Então para mim os sinais e maravilhas eles são visíveis, eles acontecem nos lugares onde nós menos esperamos. O problema é que nós estamos sempre com a câmera ligada e estamos sempre à espera. Às vezes é assim, eu peguei na questão dos sinais e das maravilhas, porque eles continuam a existir, sem dúvida, em qualquer parte do mundo, sem dúvida. E nós estamos a ver relatos. E vemos relatos de que eles continuam a acontecer, não é? Mas tu falaste em uma coisa que também é uma realidade e que eu já constatei também há algum tempo, porque eu vivi, digamos assim, aquele tempo dos anos 90, entendes? Aquele tempo em que começou um género de um avivamento em Portugal. Um género não, um avivamento. Um avivamento envolveu muitas pessoas a entregarem a vida a Jesus, e isso para mim é que representa o avivamento. E havia muitos testemunhos, entendes? Ou seja, tu hoje... ouves já. Não, tu ouves os testemunhos do passado. Do passado, entendes? do que eu vi. O que Deus fez lá atrás. Agora, se tu perguntares
Então, mas o que é que Deus fez? Ou o que é que Deus está a fazer? Quantas pessoas chegaram a Cristo através de ti na última semana? Ou a quantas pessoas tu levaste o Evangelho durante o ano que passou? E as pessoas ficam assim um bocado naquela... claro que evidentemente não são todas. Mas às vezes é um pouco difícil, e tu tens razão nisso, é uma constatação. É um pouco difícil que as pessoas possam testemunhar daquilo que Deus... Mas atenção, deixa-me também fazer aqui um reparo. Nós gostamos, quem não gosta, de ver um paralítico levantar-se de uma cadeira de rodas, ou um cego a ver, seja o que for. Mas há outros milagres que nós não saltam à vista, mas que são milagres. Porque são sobrenaturais. Sim. Coisas que, por exemplo, surgiu, tu estavas à procura de um trabalho e surgiu um trabalho de onde tu menos esperavas. Sei lá, podemos falar aqui de vários já tive muitas sinais, não é? situações. Pronto. Muitas, sim. Então, para mim, isso é tão sobrenatural. Ou seja, há uma intervenção não natural. Sobrenatural é uma intervenção não natural. Quer ela seja manifesta através de um cego a ver, mas que tem um impacto tremendo, ou alguém que de repente foi colocado num trabalho em que ele não tem possibilidade de lá chegar. Mas o problema é que nós também deixámos de ver tantos milagres, porque nós deixámos de pôr as possibilidades do milagre. E ainda há bocadinho estava a falar com alguém ao telefone por causa disso. Porque, por exemplo, as pessoas, eu, por exemplo, quando eu tenho de tomar algumas decisões, eu sempre digo assim, Deus, eu gostava disto, mas se for isto, faz acontecer isto também. E muitas vezes nós temos um problema, uma situação, e nós, em vez de orarmos a Deus, já vamos procurar a solução sem procurar a outra via. Às vezes é como as pessoas, nós às vezes temos assim, pessoas a dizer, eu vou sair daqui da igreja porque eu tenho que procurar um trabalho no outro sítio e vou viajar, não sei o quê. Então, mas pede a Deus por um trabalho que precisas aqui, que ganhes o que precisas aqui. Mas isto não é possível. Não conheces o Deus do impossível. Já estás a limitar a Deus. Estás a dizer, isto não é possível. Ou seja, então tu não pões o outro lado da moeda. Tu não pões o outro, tipo, Deus, eu queria isto. Então as pessoas já vão atrás da solução. Então já vão arranjar uma solução e às vezes enganam-se porque elas não buscam Deus para realmente entender. Olha, Deus, nós temos este problema, nós queremos realmente estar aqui, queremos realmente crescer aqui, mas está esta dificuldade. Então Deus, se a tua vontade for, abre esta porta, acontece isto. As pessoas deixaram de estar na expectativa do que Deus pode fazer. Então nós temos de voltar a isso, essa simplicidade. As minhas filhas tem sido uma experiência brutal do amor de Deus e da vida com Deus, né? E eu sempre digo assim, as minhas filhas não são crentes. Elas são filhas do pastor, mas elas não são crentes. Estou sempre a dizer aos irmãos, as minhas filhas são descrentes. Eu espero um dia vê-las a render a Jesus. Mas as minhas filhas, elas veem a nossa atitude. Então, no outro dia a minha filha estava doente, foi ter à cozinha e disse, pai, podes orar por mim para que Deus me cure? Eu, filha, claro que sim. E isso é bom. Né? Ou seja, tu ensinaste, elas próprias buscarem isso. Então, os filhos é a nossa forma de experimentar o amor de Deus. Vermos como Deus age. Né? Quando as minhas filhas são gêmeas, vão fazer 9 anos. Quando eu vi com 2 bebés nas mãos, eu pensei, então é assim que Deus nos ama. Mais do que isto, não é? E eu fico a pensar, como é que é possível às vezes um homem abandonar um filho? Como é que é possível um pai abandonar um filho? Não, para mim não faz sentido isso, não é? Então as minhas filhas são porque para mim a maior conquista, eu vou dizer assim, eu costumo dizer assim, eu sou mais bem sucedido do que muita gente rica, porque o meu sucesso era ter uma família, ter uma casa, poder ter prazer de chegar a casa todos os dias, sentir que sou amado. Aquilo que tu não tiveste quando eras que eu não mais tive. novo. Então eu sou das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Não tenho muito dinheiro, trabalho muito, luto muito. Aliás, quando nós decidimos plantar a igreja,
tive que fazer um empréstimo para fazer as obras e tudo mais, investir o meu dinheiro. Tem sido assim, temos sustentado a igreja, temos ajudado, graças a Deus hoje a igreja está a crescer, mas foi ao custo de muitas lágrimas, muito a pensar, será que fizemos certo, será que fizemos errado? Ao ponto que as pessoas que começaram connosco a igreja não estão lá hoje estão outras. então praticamente temos que uma pessoa que está desde o início. Então nós temos estes desafios todos, o amor, Deus move. Às vezes nós pensamos nós pensamos, vou ter Deus, a minha vai ser reta. Não, meu amigo. Yeah. Nós queremos que seja reta, mas não vai ser reta. Vai chegar a um ponto. Tiago, permite-me só que, para terminar, não sei se ainda tens aí mais algum assunto que gostasses de explorar, mas eu queria foi uma frase, aliás, eu já conheci esta frase de um homem chamado William Booth, inglês, que ele nasceu no século XIX, mas morreu no século XX, no início do século XX. E eu vi esta frase no teu Instagram, tu colocaste lá esta frase. E esta frase aplica-se àquilo que a gente está aqui a falar. Ele disse assim: o maior perigo do século XX será religião sem o Espírito Santo, cristianismo sem Cristo, perdão sem arrependimento, salvação sem regeneração, ou seja, sem um novo nascimento, política sem Deus e céu sem inferno. É isso. Mas é isso mesmo. Nós hoje vivemos tempos. Sabe, eu sou só uma palavra que eu sou. Há pessoas que acham que as pessoas entendem que é orgulho ou é falta de humildade, mas eu defino-me mais como uma pessoa inconformada. Eu não estou. Eu não. É como se Deus te colocasse dentro de mim uma centelha de não estar confortável. Eu não consigo. Ou seja, eu não sei, mas há uma luta dentro de nós. Nós, quando temos Deus, há aquela luta: Senhor, vem, o Senhor leva-me, mas eu quero cá ficar na mesma. Há uma luta, há uma separação, há uma luta. Mas diz-me uma coisa: eu sei que tu colocaste esta frase porque tu te identificas com ela. Certo. E também porque, eu quando li esta frase já tinha lido. Já tinhas lido, E uma coisa nós constatamos: ele está a falar para o século XX. Nós já estamos à frente do século XX. Sim. Ok, então nós podemos constatar que isto é uma realidade. Qual é a tua opinião? Porque ele aqui está a dizer que é um perigo. Ele está a dizer, atenção, que nós vamos entrar num século, já entramos num século em que a religião irá substituir o Espírito Santo. Aqui, no livro de Atos, nós vemos o contrário. Nós vemos o Espírito Santo. Aliás, eu já disse isto aqui montes de vezes. Para mim, quando o Lucas escreveu o livro, ele meteu Atos dos Apóstolos. Para mim, na minha interpretação, não estou a cometer nenhuma heresia, seria Atos do Espírito Santo. Sem dúvida. Atos do Espírito Santo. Sim. E depois ele diz cristianismo sem Cristo, ou seja, aquilo que tu disseste, está tudo certo. Há muitas formas, já ouvimos muitas figuras até dentro no setor cristão. Há muitas formas de chegar a Deus. Nós ouvirmos isto, nós ouvirmos alguém que supostamente deveria ser uma referência no cristianismo dizer há muitas formas de chegar a Deus. Bem, na Índia a vaca é um Deus. Sim. O que é que estamos a falar? Ok? Isto pode ser um Deus para alguma pessoa, mas estás a entender? Sim. Mas nós sabemos que só há uma maneira de chegar a Deus. Só há um caminho. João 14, versículo 6. Sim. Depois ele diz, perdão sem arrependimento. Ou seja, a referência de Zaqueu, entendes? Quando nós falamos de perdão, ok, Deus perdoou-nos uma imensidão de pecados, mas tem que haver arrependimento.
Entendes? É o amor, é que nós hoje, às vezes as pessoas, elas querem, eu costumo brincar com vocês, nós às vezes queremos amar mais do que Deus. Sim. Ter mais amor. E só que nós despimos o amor verdadeiro. Porque o amor de Deus é um amor de responsabilidade. É um amor que traz transformação. Então o amor de Deus ele nos confronta. Qual é o confronto de Deus? A mensagem do Evangelho é: tu e eu, nós não prestamos para nada. Nós somos uns miseráveis pecadores. Mas mesmo assim Deus nos amou e deu o seu único filho. Para quê? Para que nós não vivamos mais nós, mas viva Ele em nós. Então, é por isso que eu quando batizo pessoas, eu digo sempre assim: estás pronto para morrer? Eu só fico assim: eu sim, vais morrer. Tu vais tomar uma aliança com Deus e não brinques com essa aliança. Então, é este o confronto. Quando nós vemos esse texto, e se tu fores ler os homens que escreviam nessa altura, eles terceram, eu acho que os avisos deles são para o nosso tempo. Porque nós começamos a ver, eu gosto muito de ler livros muito antigos, dos chamados pais da igreja e tudo mais, porque eles trazem coisas que eu acho que são alertas quase para nós. Porque a igreja, obviamente, que isto é um ciclo. Às vezes há coisas que vêm e voltam a vir, vêm e voltam a vir. Às vezes há coisas, eu começo a ver, isto aconteceu no passado, eu sei que está a acontecer e vai acontecer outra vez. Então, cada vez mais nós precisamos ter esta humildade e entender que nós não podemos viver um meio evangelho. Com Jesus é tudo ou nada. Ou ele tem tudo ou não tem nada. É por isso que nós precisamos uns dos outros. Precisamos de estarmos juntos. Tu agora falaste aí no batismo e alguém ter que morrer, porque simboliza isso. Sim, não é? sim. Eu tenho um irmão, um amigo que eu conheci e conheço, claro, não tenho estado com ele, mas em algumas saídas que nós tínhamos evangelísticas, ele tinha uma forma, nem sempre fazia isso, mas ele tinha uma forma muito engraçada de abordar algumas situações. E é um pouco parecido com isso que tu estás a dizer. Ele chegava só ao pé da pessoa e dizia assim: olha, desculpe, o senhor sabia que está morto? E eu dizia: o quê? Ficava logo assim. Isto dito por uma pessoa, as cães ainda mais brancas que as minhas. Assim, Bem mais branquinho que eu. Tu não vais falar para aquele homem de uma forma deselegante, não é? Claro. Não, você está morto. Só que você não sabe. Yeah. Ou seja, dá para perceber aonde é que ele ia chegar. Mas vai ao encontro do que este homem... E lá está, tu estás a falar dos pais da fé, ou os heróis da fé antigos, que eles tinham uma referência, ou seja, eles tinham uma referência e uma realidade que nós hoje não temos. Sim, não. Entendes? Então, esta abordagem, isto hoje é um bocado fora de contexto para algumas pessoas. Vais dizer à pessoa que ela está morta. Vais ofender a pessoa, e se a pessoa não gosta de ouvir. Mas foi o que nós também lemos que Billy Graham falou no início, é que Jesus confrontou as pessoas e não há outra forma. A realidade, e tu falas, acho que o âmago da nossa conversa aqui vai confluir aqui neste assunto. É que nós temos que, a igreja e nós como crentes, nós temos que chegar à conclusão que nós temos que confrontar as pessoas. Sim. A igreja tem que confrontar as pessoas. Porque não basta, como tu disseste, vá lá, aceita Jesus, vem para a igreja. Não, as pessoas têm que nascer de novo, meu. A questão, não vamos esticar aqui muito a conversa, estamos quase a terminar, mas eu uma vez abordei uma pessoa em Fátima, uma pessoa que geria lá o espaço de Fátima, em Fátima, vê tu bem, que supostamente as pessoas conhecem a Bíblia. E eu falei àquela pessoa, uma educação normal, mas eu falei àquela pessoa sobre o exemplo de Nicodemos, que é o exemplo que serve a todos nós, é o barreto que todos nós podemos vestir. É que Jesus confrontou Nicodemos. Nicodemos veio à noite, não é? Em secreto, porque não queria ser visto, não queria ser reconhecido como alguém que ia atrás de Jesus. E ele chama-lhe mestre, não é? Eu não estou a pregar para ti, tu é que és o pastor. Mas eu estou a gostar de ouvir. Mas entende que ele
vai ao encontro de Jesus, mas Jesus não lhe dá a resposta que ele quer. Yeah. Ou seja, estamos a falar, Tiago, estamos a falar de uma alta patente Yeah. judaica. Sim, sim. Não era um rapaz Não, que estava ali por acaso. Não, uma alta patente. Jejuava, orava 3 vezes ao dia, jejuava 2 vezes por semana. Sim? Entendes? Era uma alta patente. E senta-se à mesa com Jesus e Jesus diz-lhe assim, logo, assim de repente, Nicodemos, se não nasces de novo, vais para o inferno. Yeah. Nicodemos. E eu, então, mas vou voltar para a barriga da mãe? Não, não. Tu tens que nascer de novo, Nicodemos. Yeah. E este confronto é o confronto que nós temos que ter com as pessoas. É o confronto que nós temos que ter com o mundo. Porque a Bíblia é muito clara, e aí é que está, e volto a dizer, é sempre aqui um ponto de honra no podcast. O grande problema hoje em dia é falta de Bíblia. Sim, As pessoas não sabem, tu sabes, eu Sem sei, dúvida. nós sabemos, Sem mas a dúvida. maior parte das pessoas não sabe a Mas Bíblia. o pior é quando tu tens gente a pregar que não estuda a Bíblia. Exatamente, isso ainda é mais grave. Porque tu depois estás num púlpito e assim, epá, isto é uma miséria, isto está grave, isto Está mal. Se quem está a pregar sabe menos do que quase de quem às vezes está sentado, então há este desafio enorme, que é tu ensinares Bíblia, ter pessoas que saibam expor a Bíblia, e obviamente que só que hoje eu por exemplo, eu gosto muito de ensinar pessoas a partilhar a palavra e a pregar, porque isso ajuda as pessoas a estudar. Desafias as pessoas a estudar. Tu levas as pessoas a estudar. Então deixa as pessoas pregar, dá-lhes oportunidade, deixa as pessoas crescer. E ensina-as, cresce com elas. E quando eu digo sobre as mesas de diálogo e tudo mais, é nós sentarmos à mesa como pessoas e nós discutimos assuntos, nós temos esta abertura. Eu falo aqui uma crítica à minha vocação, aos pastores, não é? Que nós nunca nós criámos aquela ideia que o pastor não pode ser questionado. Sim, é um semideus quase. Né? Uma patente que... Não pode ser questionado. Eu não posso ser questionado. O pastor não pode ser questionado. Eu não questionem. Eu digo só para o pessoal, questionem-me. Ou seja, porquê? Porque eu estou-lhes a ensinar aquilo que eu digo assim, se eu tiver a ensinar uma coisa e fizer outra, vocês têm de me bater, vocês têm de me agarrar. Então, eu tenho como pastor colocar-me... Obviamente que haverá pessoas que nos vão bater sem sentido, haverá pessoas que vão apontar o dedo sem sentido, mas eu tenho sempre de ter um núcleo muito forte para nos confrontar. E nós precisamos disso, nós precisamos do confronto não só para as pessoas, porque depois há aquela ideia que há pastores que batem nas ovelhas, mas depois não querem levá-lo. Então nós temos sempre de colocar numa posição também, ok, eu estou a confrontar, mas eu também tenho de estar disponível. E é muito difícil. Eu sou assim muito coisa. Quando alguém me confronta, eu tenho sempre a resposta a isso. Sou muito... direto, não é? Mas depois eu lá mostro. E, aliás, a minha esposa tem uma paciência comigo, porque eu ando sempre 1000 à hora e estou sempre assim e ela às vezes... é que me diz as coisas com muita paciência e eu, ok, tem razão, é verdade. Eu não te quero de forma alguma, tu és pastor e estás aqui como tal, né? Não podes despir essa roupa. Sim, é algo que está inerente, é a tua função também, né? Mas vê só isto, e é daqueles assuntos que falávamos há pouco da idolatria. Não é? Que já tivemos aqui o Fidalgo, que também é pastor, que falou sobre esse tema, que também é um tema que saiu dos púlpitos, ninguém fala mais. Porque a idolatria não é só a imagem de madeira, nem é só um menino lá em casa pode ser um ídolo. O bebezinho ou a mãezinha do menino pode ser um ídolo. Atenção, tudo aquilo que se colocar, tu sabes isto melhor que eu, tudo aquilo que se coloca na posição de Deus é um ídolo. Sim. Seja um artista, pronto. Mas outro assunto, e tu vê bem isto, eu que não sou pastor, nem tenho igreja para pregar, não tenho um púlpito para pregar, Deus tem-me levado, e estamos aqui a falar na boa, neste mês que tem passado, adivinha qual é o assunto que Deus tem falado ao meu coração? A realidade do inferno. O inferno. Ninguém fala sobre o inferno.
ninguém fala, pá, eu já falei isto aqui uma vez ou outra, ninguém fala mais no inferno. Só no Novo Testamento existem, Jesus tem 48 versículos a falar sobre o fogo do inferno, a condenação do inferno. Mas ninguém quer falar. Porque a questão é esta, Tiago, se tu acreditas no céu, tu tens que acreditar no inferno. Sem dúvida. Não há como fugir a isto. O mesmo criou um, Não há criou como outro. fugir. Não há como fugir a isto. E esta, lá está, Deus está-nos a levar, alguns vão, outros não vão, mas Deus está-nos a levar para um ponto em que nós temos que decidir. Queremos ser politicamente corretos, queremos ter a igreja cheia, as pessoas afafadas, boa música, ou nós queremos pregar o que Jesus pregou a Nicodemos. Nicodemos, tens que nascer de novo. Não importa, é aquilo que tu disseste. A religião sem o Espírito Santo. O cristianismo sem Cristo. Sim, sim. Entendes? E este é o teu papel. Não estou a dizer que... Não estou a dar nenhuma indireta. Mas é o teu papel. E é o papel de muitos outros. Que Deus abre uma porta e coloca diante deles um púlpito, seja ele na internet ou seja onde for. E eles, metem a viola no saco. Agora, é aquilo que diz lá em Tiago. É aquilo que diz... eu lembro-me sempre dessa passagem. Vocês não queiram ser mestres, porque maior será a exigência sobre vocês. Ou seja, vocês querem ter um púlpito, vocês querem ter multidões a ouvir o vosso sermão. Quando vocês chegarem diante de Deus, porque há outra coisa que é inegável. Tiago, e tu sabes tão certo, ou tão melhor que eu, existe um céu e um inferno. Mas uma coisa nós sabemos. Todos nós, um dia, estaremos diante de Deus. Sim. Todos teremos que dar contas. Todos teremos que dar contas. E dito isto, à conclusão que eu chego. Nós aqui olhamos uns para os outros e avaliamos. Mas Deus lê os teus pensamentos, meu. Dos meus pensamentos. Deus sabe os nossos podres todos. Como é que nós vamos estar diante de um Deus santo, perfeito, e dizer, eu não sabia. Não sabias. Tinhas lá uma estante de Bíblias e não sabias. Não quiseste saber. Não quiseste pregar. Tiveste medo. Quiseste ser aceite. Quiseste ter pessoas a passarem-te lustre. A sério. Mas isto é uma realidade, porque às vezes também nós desconhecemos esta realidade. E em Portugal, infelizmente, são poucos os pastores que... poucas igrejas têm condições financeiras. E muitos pastores em Portugal, eu, por exemplo, eu não recebo da igreja. Eu tenho que ter o meu trabalho. Então, para mim, eu estou em vantagem daqueles que são assalariados. Porquê? E eu estou a dizer porquê. Porque um pastor está numa igreja. A igreja tem pouco dinheiro. Eu ganho um salário... Eu tenho pastores. Eu trabalhei há tempo inteiro na igreja e não recebíamos subsídios de férias. E às vezes, volta e meia, lá havia alguém que nos mandava uma oferta. E quando eu era missionário, então, às vezes, eu até ia... Eu, quando estive em Mirandela como missionário, ia apanhar azeitonas para ganhar dinheiro. Ia trabalhar no campo. E sempre tive de trabalhar, às vezes, para complementar. Então, muitas vezes, tu ficas com medo que as pessoas vão embora. Porque tu pensas estás condicionado. Ficas condicionado. Então, tu não consegues... Mas aí entra a administração do apóstolo Paulo. A ninguém deveis coisa alguma. Claro. Ou seja, as pessoas que não te tenham na mão. Sim. Mas há muitas pessoas que ficam condicionadas a isso. Não é? Porque depois eu penso, tenho filhos, tenho que pagar a universidade, tenho que pagar isto, não sei o quê. Então eles vão pregar aquilo que está no livro. Tipo, vamos pregar assim, vamos só... Não vamos... E eu já tive... Lá está... Eu muitas vezes pregava e eu sou... A minha pregação é muito evangelista, é muito de transformação, de discipulado, de confronto. Já tive pessoas a dizer, não podes pregar assim, tens de pregar mais, falar mais do amor, não sei o quê, nananana. E eu digo, amigo, mandem-me embora. Não vais tão longe. Ainda há uns tempos atrás tivemos aqui um convidado que trouxe amigos e que na viagem que nós fizemos de regresso
esses amigos do convidado, que também são pregadores e que são palestrantes, digamos assim, ou conferencionistas, não sei se é bem o termo, e eles disseram que há igrejas em Portugal que já colocam um menu. Sim, menu. uma pregação, sim. Não é pregação. Há tópicos que tu não podes tocar. Ok. Tu não podes já falar. Eu conheço igrejas que já o pastor presidente faz as mensagens e depois toda a gente prega o mesmo. Sim, isso é, digamos assim, o funcionamento dentro da igreja. Agora, quando vem um convidado, eles estavam a falar nisso. Avisam logo. Eles vão a um meeting com digamos... Já dizem logo, não podes falar eles disto, dizem, olha, estás a ver aqui? Isto. Não podes. Não podes falar. Não é um condicionamento de somente o tempo. Isso é normal. Mas isso assim é, por exemplo, eu também, como é óbvio, nós temos de ser sábios, né? Obviamente que se eu vou pregar uma igreja, por exemplo, eu já fui pregar um retiro batista, eu sei que eles não são pentecostais, então não vou para lá meter-me a falar de batismo Espírito Santo, nada. Falar em línguas. Não vou, né? Eu tenho de também me contextualizar do ambiente, né? Obviamente, sim. Mas o Evangelho é o Evangelho. O Evangelho é o extenso. É aí que entra o condicionamento. Mas é este o desafio. E nós, às vezes, pensamos, pastor, às vezes, eu entendo, às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil. Tens uma igreja e tu tens uma série de pessoas e é esta a luta. Mas esta é a luta que depois tu tens com Deus. Eu vou pregar mesmo o que tenho de pregar? Ou eu estou aqui só a manter as pessoas, estou com medo? Mas isso é cada um, né? Eu pelo menos, eu digo assim, pá, olha, eu espero um dia eu poder estar a tempo inteiro. Espero, mas no dia em que eu puder estar... Eu confio na minha igreja. Eu digo assim, minha igreja, olha, se eu for preso por estar a pregar o Evangelho, vocês têm de também estar comigo. Então, é perceber isso, não é? Acho que o Renato quer-te fazer aí, colocar uma questão. Tu agora estavas a falar sobre não receber nada da igreja e fizeste-me lembrar uma coisa que eu há pouco tempo me deparei com isso. E corrijam-me, vocês dois, se eu tiver a dizer aqui alguma bacurada, mas quando Pedro cura um paralítico, o paralítico está-lhe a pedir dinheiro, não é? E ele diz que não tem ouro nem tem prata, mas que tem algo melhor, e a seguir diz, levanta-te e anda. Ou seja, eu percebi-me que a autoridade tem mais valor, a autoridade que nos foi dada tem mais valor para Deus, não é? Do que qualquer dinheiro que nós possamos ter. Nesse caso não tenho nem prata nem ouro. Eu quando eu digo não recebo nada é no sentido de um salário fixo, né? Obviamente que nós recebemos muita igreja, recebemos muito amor, muito cuidado. Sim, mas quando tu não vais ao supermercado comprar carne com amor. Mas eu posso dizer que mesmo quando nós estamos em campos missionários, nós vimos Deus a levantar. Eu posso dizer que já tive gente que olha, eu tive em ceia experiências de gente que não era crente, mas que me conhecia. Por exemplo, o meu carro teve a arranjar na oficina e um rapaz que não era crente, que me conhecia, que viu ao meu carro e perguntou: este é o carro do pastor do Tiago? E o mecânico: quanto é que eu arranjo? E assumiu. Pagou. Depois foi ter comigo, olha, eu quero ter contigo para um café. Foi ter comigo e disse, o teu carro está arranjado. Isso não é um salário, mas acaba por ser... Ou seja, ao longo da minha vida... É uma bênção. Ou seja, eu vim numa família, tanto a minha esposa e as minhas famílias pobres. E hoje nós temos ajudado muitas pessoas, temos acolhido pessoas na nossa casa, temos recebido muitas pessoas. Nós estamos sempre a tentar nos dar aos outros e às vezes nós pensamos, puxa, nunca mais temos a nossa casa, nunca mais temos... E às vezes digo à minha esposa, digo assim, olha, Deus é que sabe todas as coisas. Nós eu e a minha esposa estamos casados vai fazer este ano 13 anos e nós já mudámos de casa 19 vezes. Pá, isso é... Mudas de casa 2 vezes por ano? Quase isso. Já houve anos que eu mudei 2 vezes. Então nós mudámos de casa. Mas a vida de missionário é um bocado agora assim. Estamos aqui já há 5 anos. Mas mesmo que estamos aqui há 5 anos, já mudámos, estamos na 3ª casa. Aqui, porquê? Porque nós arrendamos casa, o senhorio quer vender e bora. Mais uma corrida. Então é um desafio. Mas lá está. Às vezes aí veio aquela parte mais humana e isto às vezes eu tenho... Porque às vezes nós pensamos assim, ok... O obreiro é digno do seu salário, sem dúvida. Claro. E se a igreja se pode ajudar, deve ajudar e a igreja não deve dizer assim, nós te pagamos, mandamos em ti. Isso é errado. Sim. Se a igreja está a investir num obreiro, a igreja vai querer com que ele cumpra o propósito de Deus para a vida dele. E às vezes o propósito para a vida de Deus é confrontar a igreja.
Eu muitas vezes tive irmãos que disseram, Tiago, eu vou-te abençoar. Eu digo assim, não quero. Porque se eu te precisar confrontar, tu vais-me... E há irmãos que dizem, não vou, esquece, não. Eu pergunto sempre, olha, até me podias dar 1 milhão de euros. Se eu precisar de confrontar, não me vais comprar. Claro. Ou seja, o problema aqui é que e é por isso que nós precisamos de cada vez mais de líderes que sejam sinceros, porque quando nós vemos as estatísticas que dizem que as pessoas pessoas que a população menos confia, está políticos e líderes religiosos nos primeiros lugares, porque nós ficamos assim naquela. Obviamente é por isso que eu muito chego a lugar e não posso dizer eu sou pastor, porque eu tive na pandemia, trabalhei num armazém farmacêutico e eu falei a algum pessoal, aos chefes, que eu era pastor, e eles perguntam, tu és pastor, não andas lá a roubar as pessoas? Tu não tens dinheiro suficiente? É um rótulo que se mete. Então tu pensas, eu penso assim, não, antes pelo contrário. Eu ouvi aqui não é um testemunho, mas um exemplo ou uma justificação para essa questão que eu achei bastante engraçada e gravei. Todos nós já fomos ao dentista, não é? Yeah. Não é? Tu és pastor, mas podias ser dentista. Já fomos falaste do mecânico. Pá. Eu costumo dizer, o mais difícil de encontrar é um bom dentista e um bom mecânico. É difícil, mas eles existem. Agora, porque eu levei uma banhada, já levei várias em mecânicos. Aliás, não quer dizer que todos são maus. Um dos primeiros trabalhos que eu tive foi ajudante mecânico. E eu sei como é que aquilo funcionava. Naquela oficina. Sim. Entendes? Eu sabia como é que aquilo funcionava. Agora, isso não quer dizer porque aquela pessoa ou trocava peças de um carro para o outro, ou porque aquilo estava lá um fio solto, o gajo soldou o fio e disse que era 200 euros. Não quer dizer que eu agora vou deixar de acreditar ou vou deixar de ir ao mecânico ou ao dentista. Sem dúvida. Eu fui a dentistas que me fizeram péssimos trabalhos. Mas pronto, foi o exemplo daquele dentista. Não quer dizer que todos os dentistas sejam iguais. Não quer dizer que eu agora não vou mais ao dentista porque os dentistas são todos maus. É evidente que há escândalos. Claro que há. Não vamos aqui estar a dizer que não há. Há escândalos na política, há escândalos na igreja, há escândalos nos médicos, há em todo lado. Sim, não é? Onde está o homem Agora, há escândalos. Não? Também há pessoas fiáveis. Sim. E há pessoas que são referência. Não é? Há pessoas que, claro, infalíveis não há. Toda a gente falha. Sim. Só Jesus não falha. Claro, sem dúvida. Mas todos os outros, já não temos muito tempo, mas, por exemplo, tendo o exemplo, eu penso muito nisto, vê o exemplo de Paulo. Nós hoje, escreveu tantas cartas, viajou tanto, um dos grandes homens que Deus usou. Tinha aquelas pessoas que o conheciam do passado. Ele matava, ele mandava, ele estava lá, ele deu o ok, olha, mata Estevão, apedrejam-no até à morte. O pessoal, quando ele se converteu, ficou com medo dele. Exatamente. Agora, por causa do passado, mas ele matava cristãos. Eu penso um bocado assim. Aqui nós é assim, nós não olhamos para as pessoas pelo passado, mas nós temos de ser sérios com quem é principal escreve também. Nós temos de ser com pessoas que não conhecem Cristo, nós temos de mostrar a misericórdia e a graça. Mas pessoas que conhecem Cristo e enganam e enganam as pessoas e pregam errado, deliberadamente, conscientemente. Paulo diz, aqueles que dizem que são crentes, mas comportam-se como não se sentem nem sequer à mesa com eles. Então, nós temos de ser vigilantes. É por isso que nós hoje vivemos eu gosto muito deste tema, que é um dos temas que eu espero que Deus me dê tempo para desenvolver no nosso país, que é a masculinidade, que nós estamos em falta. As igrejas têm falta de homens fortes, homens a sério. Nós hoje os substituímos. Eu estou sempre a ensinar aos homens da igreja: vocês são os pastores da vossa casa. Vocês são os pastores dos vossos filhos. Isso agora dava mais de uma hora de conversa. Dava. Então nós deixamos isto aberto. Mas a verdade é esta. Eu sou o pastor de jovens das minhas filhas. Neste momento sou de crianças aos 9 anos. Eu sou o líder de crianças delas. Eu tenho de ser na minha casa.
E o problema é que nós substituímos a igreja como a escola. A escola educa-os, a igreja vai ensinar-os a nossa fé e nós, os pais, vamos inibir da nossa responsabilidade. Então, quando eu às vezes apetece-me apertar o pescoço a muitos, que eu chego a casa e eles estão homens de 33, 34, da minha idade, agarrados à PlayStation e que nunca leram uma Bíblia com os filhos. São mandados para os filhos. Né? E depois andam lá a jogar PlayStation. Mas eu passo o tempo que o meu filho fica a jogar PlayStation, não sei o quê. Pá, e muitas vezes estes são líderes de jovens até nas igrejas. Eu penso assim, que exemplo que nós estamos a dar. Né? Pá, eu costumo, para encerrar, Sim, já vamos aqui com... Sim, mas isto... Eu costumo, às vezes falo com a minha mulher sobre isso e fala-se muito sobre Jezabel. Sim. O exemplo de Jezabel, não é? Fala-se no espírito de Jezabel, não é? Aquela autoridade não consentida por Deus, né? Aquele assumir, a mulher assumir o papel que é do homem, que Deus é o homem. Sim. Era como se o gafanhoto quisesse assumir o lugar do leão. Yeah. Entendes? São coisas diferentes. Não estou a dizer que a mulher é inferior, não é isso que eu estou a dizer. Não, mas cada um tem a sua função. Mas cada um tem a sua função. Certo. Né? A porca é uma coisa, o parafuso é outra. É outro, sim. Mas eu costumo dizer que para cada Jezabel há um Acabe. Yeah. Porque o Acabe, ele tem que dar contas a Deus. Não. É que nós estamos aqui, parece que isto está muito sério a nossa conversa, mas nós às vezes achamos e vivemos porque estamos confortáveis, temos ar puro para respirar, temos uma temperatura fixe aqui, mas que nós achamos que um dia nós não vamos estar diante desse Deus, que Ele é amor, mas que Ele é justo. Sem dúvida. Deus é justo. Deus não se vai desviar dos seus princípios nem 1 milímetro. Yeah. E os chamados Acabes, os Acabes desta vida, Yeah. a quem Deus disse que vocês têm que liderar, que vocês têm que admoestar, prover, vocês têm que ser o exemplo para os vossos filhos, vocês têm que liderar a vossa família, vocês têm que ser a cabeça de oração. Tu é que tens que orar, não é a tua tia, não, é o homem. Yeah. O homem, a Bíblia diz que o homem, como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é a cabeça da família. Posso... Ponto. Entendes? Sim. Epá, e esta é que é a realidade. Hoje vivemos, como à semelhança do que falámos aqui, nós hoje vivemos uma realidade, que é a realidade dos Acabes. Teve aqui o Rafael Luz, que assim por alto falámos um pouquinho sobre isso, e é verdade. Nós hoje temos ele até usou um termo que era homens frouxos. É. Homens frouxos. Eu gosto de homeninos. Homens que têm medo das mulheres. As mulheres arregalam os olhos e eles encolhem-se. Mas eles gostam em porque submissão. eles gostam porque são homens que nunca largaram a mãe e querem substituir a mãe. A mulher ocupa o lugar da mãe. Ok. Então eu chamo-os de homeninos. Homeninos. Ou seja, são homens que eles continuam a querer o colo da mãe. Hoje nós vemos muitos relacionamentos, é assim, o homem, não posso fazer isso, senão ela vai ficar magoada. E porque nós percebemos, eles têm uma ideia errada do que é liderar. Porque o homem acha, vou liderar, vou mandar nela. Não, o homem lidera pelo exemplo. Yeah. Eu lembro que todos os casamentos têm os seus momentos, todas as dificuldades. E lembro que eu quando casei, o primeiro ano foi difícil, porque nós casámos, fomos logo para Mirandela, para uma terra chamada Vila Flor, onde é feita a frise. A minha esposa nós vimos de cidade. Sim, é uma adaptação. Um lugar isolado. E não é fácil. E ainda veio a minha irmã de 12 anos para tomarmos conta dela. Yeah. Então, de repente, estamos casados há pouco menos de um ano e já estamos com uma criança de 12 anos ali no colo e temos de lidar com muitas coisas. E eu lembro que há aquelas discussões e depois há aquelas lutas de adaptação. E eu lembro de ligar para a minha avó, há este problema. A minha avó, cala-te, cuida da casa, fazes tudo na casa, deixa estar a tua mulher. E ela um dia vai olhar para ti e vai ver, tu fazes o exemplo e ela está lá a cuidar e ela vai perceber. Então, às vezes nós temos de assumir. E hoje, hoje tenho a minha mulher, tipo, esquece. É uma máquina, tipo, ela... Eu hoje consigo estar a trabalho na minha empresa e ela cuida da igreja quando eu não estou, quando ela tem esse
gera as coisas, ela lida com as É pessoas. como tu disseste, cada um tem a sua função, Então, né? sim, ou seja, então é quando mas tu vais nós não casamos, porque as pessoas casam para ser felizes, e esse é o maior erro. Eu caso para fazer o outro feliz. Então, quando nós casamos e caminhamos juntos, eu quero fazer a minha mulher feliz e ela quer me fazer a mim, pá, está tudo certo. Então, ela vai e vamos preenchendo. Há coisas que a minha mulher eu trato, há coisas que ela trata, e vamos conhecendo. Então, Adaptando e as pessoas, só que as pessoas acham que a liderança do homem é a mulher ficar calada e o homem. Não é assim. O homem lidera pelo exemplo. Lidera, então nós somos desafiados a isso, mas isto agora estávamos até à meia-noite a conversar sobre isso, porque é um assunto muito extenso, mas é um assunto também muito pertinente. E dentro da igreja. Cada vez mais. Cada vez mais acho que há necessidade de pôr os pontos. Porque nós temos. Agora vamos ter 23 reuniões de homens e eu às vezes digo a eles assim: nós estamos com falta de testosterona na igreja. É verdade? Nós estamos com falta de testosterona na igreja. Nós vamos à igreja e quando ouvimos o louvor, ouvimos as mulheres a cantar, os homens estão calados. É verdade. Eu lá na minha igreja... Os homens tocam, pronto, as mulheres cantam. Não, mas os homens, mas não há voz. Os homens estão. Aliás, eu na igreja eu estou a ensaiar os homens porque vai haver alguns domingos que eu só vou tocar com homens. Ok. Porque não é no sentido de. Porque o homem deixou de ter. É tipo, a mulher é que faz. A mulher então deixámos, porque lá está, só homens que não largaram a mãe. Não precisamos disso, mas pronto, mas só para concluir também, senão vocês também têm de descansar. Mas quando nós falamos aqui, e acho que há algo que temos em comum, que é paixão pela igreja, pelo evangelho, e quando nós somos apaixonados, nós falamos do nosso coração, daquilo que sentimos, não é no sentido de vamos dizer, de condenar ou de... É porque eu acho que alguém que tem paixão pelo evangelho é o que quer melhorar. E nós, para melhorar, às vezes precisamos de apontar, precisamos de... Olha, isto não está tão bem, isto não está tão bem, temos de refletir. E é por isso que nós cada vez mais temos de ter isto, mesas de diálogo, temos de ter a capacidade de sermos confrontados, né? E levar as questões, as dúvidas, porque uma fé sem dúvidas nunca é firme, não vai ter raiz. Então, eu tenho hoje 37 anos, sei que há muita coisa que tenho para aprender, mas mas também sei que tenho muita coisa para dizer. Também sei que a experiência que eu tenho vivido tem-me dado essa clareza. Hoje olho para as coisas diferentes do que olhava há 20 anos atrás e ainda bem. Então, eu não vejo a igreja como, por exemplo, eu não vejo a igreja como o único, ou seja, a igreja não é dona da presença de Deus, mas a igreja é o veículo da presença de Deus. Então nós precisamos cada vez mais ser igreja na sociedade, ter igreja de forma simples e simplificar a forma como a igreja funciona, porque nós hoje é muito, nós diluímos muita coisa. E as igrejas hoje crescem não porque estão a ganhar pessoas, mas é muito, muito residual. Crescem porque há um movimento de pessoas a transitar, e eu oro para que haja um real crescimento. E depois cada vez estamos muito separados uns dos outros. Lá está. Nós hoje olhamos para as pessoas, aquele não, aquele não. E nós criamos os nossos grupos. E uma das coisas que me fez impressão quando eu vim do bairro era eu muitas vezes encontrava mais união num grupo de bairro de pessoal malandro do que às vezes encontrava na igreja. E isso fazia-me muita confusão. Assim, mas somos irmãos. Porquê que estamos aqui a combater uns com os outros, a bater? Então nós precisamos de ter mais diálogo, não é? E então o meu sonho num futuro é ter um podcast e convidar pastores que eu não concordo nada com eles, para ter um diálogo. Ok. Porque é algo que eu gosto. Eu gostava muito. Olha, eu não concordo contigo nisto, mas queria te ouvir. E temos esta vontade. Porquê? Porque eu acho que quando nós somos confrontados ou questionados, nós pensamos,
Então nós fechamos a nossa bolha. Não quero ouvir este, não quero ouvir aquele, porque eu tenho que questionar, ok, isso não concordo, está certo, mas tu concordas, está certo, ok. Há coisas que nós podemos tolerar, há coisas que, ok, isso eu não concordo mesmo. Para mim isso é uma heresia. Mas nós podemos dizer na cara sem, está tudo bem, ok, segue, faz o que Deus tem por fazer. Porque lá está, cada um alcança as pessoas das suas formas e suas maneiras. Sem dúvida. Quanto a isso, e mesmo para encerrar, ainda há dias falava com uma pessoa que teve conhecimento de podcasts a surgir. Quanto mais houverem, melhor. Sim. Quanto mais pessoas falarem de Jesus, noutras vertentes, quanto mais se falar do Evangelho, melhor. Yeah. Sem dúvida alguma, melhor. Nós não abrimos este podcast de forma alguma, nem para competir com ninguém, aquilo que pudermos ajudar, aquilo que pudermos incentivar, nós estamos aí. Mas um bem-aja a todos os podcasters cristãos, porque isso é sinal que há pessoas a ver e a ouvir, não é? Isso é muito bom. Mas bem disseste que uma hora não ia chegar, mas... Não, estamos quase em 2. Mas olha, desculpem se eu... Não tens às vezes nós estamos aqui a conversar e às vezes divagamos, mas olha... Faz parte. Tiago, muito obrigado por teres vindo. Obrigado mais uma vez. Faz uma boa viagem de regresso. Também é pertinho. Ainda vou passar ainda a minha mãe, então deve dar pertinho. Ok. Ali o sidekick vai encerrar aí o... E é isso, pessoal. Foi mais um episódio aqui do nosso podcast. Deixar aqui o agradecimento ao Tiago, aqui em nome de toda a equipa. E é isso, pessoal. Sigam-nos no YouTube, no Instagram, no TikTok. Partilhem com a vossa família, com os vossos amigos. Comentem aí nos comentários do YouTube ou no Instagram. Deem dicas do que é que vocês gostariam de ver, possíveis convidados. E é isso, pessoal. Até à próxima.